Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está ouvindo mais um episódio dos Gênios da Bola. Eu sou o Diogo e quem tá comigo é o Danilão. Fala, Diogão, beleza? Vamos aí para mais um episódio, Papo de Gênio, analisando Copa do Brasil, rodada atrasada do Brasileiro, prevendo a próxima rodada do Brasileiro e os confrontos de volta da Copa do Brasil e muito mais. Isso aí. Champions League, notícias, o Corinthians que a cada dia recebe uma notícia pior. Os corintianos já acham que a gente persegue eles, né? Mas não tem o que fazer, todo dia tem notícia nova. Beleza, então vamos puxar 2 jogos atrasados do Brasileirão. O Internacional agora cada vez mais perto de igualar os jogos com os outros times. Faltam 2 ou 3? Acho que é 3, né? Faltam 3. 3 jogos ainda. Caramba. Só que o problema é que é Fortaleza, Flamengo e... quem mais? E Bragantino. E Bragantino. Tá, grande 3 pontos. 3 jogos difíceis, assim. Porque o Bragantino trouxe um reforço. Eu vou buscar aqui quem que foi que eu já esqueci. Mas que é bom jogador. Mas vamos falar aí primeiro do jogo do Bragantino. Criciúma 1, Bragantino 0. Bora. Mais uma pipocada do time de Bragança, né? A gente fala pouco do Bragantino aqui, né, nesse podcast. Mas como vocês sabem, a gente não gosta do Bragantino, já falamos que não gostamos. E eu tenho certeza que não tem nenhum torcedor do Bragantino nos ouvindo, então... E assim, com essa derrota, o Bragantino tá só com um jogo atrasado e é o 15º colocado, 27 pontos, assim, é uma margem tranquila de 5 pontos pro primeiro dentro da zona, mas se você começar a perder, essa margem já não vai ser mais tranquila. O Bragantino, que não ganha 5 jogos no Brasileiro, tem 2 empates e 3 derrotas seguidas. E o Bragantino ainda pega Atlético Mineiro, pega Bahia na próxima rodada, Palmeiras, Botafogo, São Paulo, Cruzeiro, Internacional, Atlético Paranaense. Esse jogo contra o Criciúma, a volta é o último jogo do campeonato do Bragantino. Por que esse jogo tava atrasado? Pior que eu não sei o porquê. Porque nenhum dos dois era do Sul. A notícia do reforço foi que eu por tinha causa visto... dos playoffs da Sul-Americana, lembra? É verdade. O Bragantino jogou os playoffs da Sul. E o reforço que eu vi que estava a caminho do Bragantino não foi nada anunciado ainda, mas é o atacante Carlos Vinícius do Fulham. Então, o Red Bull Bragantino é um time que tem dinheiro ali para resolver as paradas ali no time. Mas a janela tá fechando também, né? E só surgiu esse nome. Então vai ser um ano difícil aí pro Bragantino. O Bragantino é... Eu acho que é bem capaz dele terminar o ano sem nenhuma competição sul-americana. O Bragantino, eu acabei de entrar aqui, ele não... Na verdade, a última vitória dele foi contra o Corinthians, só que acabou perdendo nos pênaltis. Que foi eliminado. Vamos considerar uma derrota. Sim. Se a gente considera como derrota, é o 10º jogo, deixa eu só confirmar. 10º jogo sem ganhar. Com 3 empates e 6 derrotas. E o Criciúma, por outro lado... 4 derrotas seguidas no Brasileirão. Sim. Criciúma, por outro lado, vai se mantendo ali, fora da zona de perigo. E depois desse jogo, o nosso grande ícone congolês do Brasil, Yannick Bolasie, postou um videozinho provocando o Bragantino, tomando ali seu energético pós-jogo. É muito engraçado que no vídeo ele tá com o Monster, só que ele vem e toma o do Red Bull. Sim. Tá mostrando o Monster, eu não entendi a crítica ali. Red Bull. Tá ali o Monster, mas ele escolhe tomar o Red Bull. O Bolasie... Foi uma crítica com elogio à marca. O Bolasie, ele é sei lá, é muito bom ter ele aqui no Brasil, ele traz um entretenimento. Ele é muito bom. Aliás, vamos deixar aqui, se o Twitter acabar, infelizmente não teremos os tweets de Bolasie. Sim. São sensacionais. Ele é muito bom. Tomando o suquinho de abacaxi dele. E ele não cai com o Criciúma. Não. Vai ficar no que vem. Será que fica? Será que ele fica no Criciúma? Pintar num Bahia. Será? Ele tem carinha de ir pra um Vasco, depois de maltratar o Vasco. 35 anos ainda, do jeito que tá, joga uns 3 anos tranquilo ainda. Sim. E ele gostou do Brasil. Gostou. Não acho que é aquele jogador bastante. Que vai ficar e vai sair já.
Acho que ele pode continuar no Criciúma, ir pra algum time que subiu, ou ir, sei lá, ir parar no Fluminense. Vai saber. Vamos pro próximo jogo. Cruzeiro Internacional. 0-0 no Mineirão. Um jogo que o Cruzeiro teve 19 chutes, o Inter 1 só. 4 desses chutes do Cruzeiro. Então foi uma vitória pro Inter. Foi uma vitória, né? Porque logo com 32 minutos, Agostinho Rogel já foi expulso. É um lance assim, esse jogo o Inter reclama bastante de arbitragem. E um dos motivos foi a expulsão, mas eu até falei no vídeo do Instagram, do TikTok, que eu não reclamo tanto da expulsão, porque pra mim era amarelo, ele já tinha amarelo, então ele ia ser expulso de qualquer jeito, né? Mas a principal reclamação foi que o Cruzeiro fez 12 faltas e o Inter fez 13. Só que o Inter tomou 8 cartões, 7 amarelos e 1 vermelho pro Rogel, enquanto o Cruzeiro tomou só 2 cartões. Então foi meio desproporcional. Sim. Aqui eu quero... Quem que era o juiz? Bruno Arleu, grande Bruno Arleu de Araújo. Deixa eu ver aqui. Eu lembro dos nomes, só que eu não lembro da cara Do meliante. do cara. Enquanto isso eu vou ressaltando aqui o grande jogo do goleiro Antony, reserva. Pra mim o Inter não tinha que nem ter ido atrás de comprar um goleiro reserva, porque o Antony dá conta do recado, pegou um pênalti, pegou o rebote desse pênalti que o Matheus Pereira chutou, quase fez o gol. E o Inter passa mais um jogo sem sofrer gols. 2 jogos contra o Cruzeiro, que é o mesmo adversário, e não tomou gol nenhum dos dois, mesmo ficando com 1 a menos a maior parte do tempo. E o Cruzeiro, que esses 2 empates dá até uma distanciada. Da briga ali lá em cima, né? 3 pontos do São Paulo com 41 e 6 pontos pro Flamengo ainda. Ah, tá. O Cruzeiro é um time que tá vivo na briga ali do G8, né? Pra mim o Inter deve brigar por esse G8 ali no final da temporada. Pra caso um brasileiro ganhe a Libertadores e um dos integrantes ali do G4, G5 ganhe a Copa do Brasil, a gente pegar uma pré-Libertadores. Acho que vai... tem o Fortaleza, né? Se o Fortaleza é campeão, não abre nada. Campeão da Sula? Não abre, né? Abre mais uma vaga. Abre mais uma. Se ele for campeão da Sula. Se Botafogo, Palmeiras, Flamengo... Botafogo, Flamengo, São Paulo ganhar Liberta, abre mais uma. Flamengo, São Paulo, Bahia ganharem a Copa do Brasil, dá pra abrir até 3. Então eu não sei se chega a abrir 3, acho que o máximo é 8. Eu acho que abre. Porque esse ano foram 9. Foram 9? Foi. Mas um caiu, né? O Bragantino caiu pro Botafogo. Aí ficou 8 na fase de grupos? Foi São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Fluminense. Atlético Mineiro e Grêmio. 7, 8. Não, foram 8. Foram 8 porque o São Paulo e o Fluminense ficaram na zona de classificação pra Sula. Eles não ficaram na zona de classificação pra Liberta. O que era a Copa do Brasil e Libertadores ano passado. Eu acho que o máximo é 8. Mas é isso aí que eu tenho pra falar de Cruzeiro e Inter. Vamos ver aí. O próximo jogo do Inter é um Juventude fora. Daqui a pouco eu dou a minha previsão pra esse jogo. Boa. Vamos pra nossa amada Copa do Brasil. Copa do Brasil, jogos de ida, né? Foi primeiro o dia do visitante, depois o dia dos times da casa. Vamos falar aí na quarta-feira. Iguais, inclusive, nos dois dias. Começamos aí com São Paulo 0, Atlético Mineiro 1. Deixar o Diogão aí falar um pouco mais. Eu gostaria de estar falando desse jogo. Primeiro que, na minha opinião, não tinha que ter jogo. Primeiro ponto. Eu não acho que tinha que ter jogo. O São Paulo não estava com cabeça. Até o Rafinha deu uma entrevista depois. Como ele falou, não querendo ser justificado a derrota, porque não jogou tão bem. Mas ele falou que não eram todos os jogadores ali que estavam com cabeça para jogar. Por conta de toda a questão do esquerdo. Tanto que um dia depois estava Rafinha, Wellington Rato, Galopo, Caleri e Michel Araújo lá no Uruguai. No velório do esquerdo. Então, pra mim não tinha que ter esse jogo. Mas o jogo em si, o primeiro tempo foi bem de lá pra cá. Não teve muitas chances pra cada um.
Só que no segundo tempo, o Atlético Mineiro não quis, tipo assim, não quis atacar, segurou lá atrás e meio que assim, tava querendo sair com empate e conseguiu. Ficou muito no lucro, saindo com o gol. O São Paulo chegou algumas vezes e eu queria falar do... Você viu o gol perdido do Lucas? Vi. Mano, cara, eu olhando pra TV naquilo ali, foi gol da primeira vez que eu olhei. A torcida grita gol, aquele cabeceio. Mano, ele tá de frente, e tipo assim, até ele fica assim, que ninguém acredita, porque o Everson já tá pra um lado, ele tá sozinho, e a bola passa rente à trave, assim. Aqui era pra ter sido o gol do jogo, mas infelizmente não foi. O São Paulo tentou algumas vezes, o segundo tempo não foi tão ruim, foi bom o segundo tempo do São Paulo. Mas aqui eu coloco a culpa em duas pessoas. Uma Luciano. é o Luciano. O Luciano, ele não tem condição de ser titular. Ou, pelo menos, não naquela função que ele tá. Só que o que acontece? O gol do Atlético Mineiro, quem perde a bola é o Luciano, né? Pro Igor Gomes, que origina falta. É que assim, a bola vem, ele vai chutar e escorrega. Ele escorrega. Origina falta pro lance. Mas o Luciano, nessa função que ele tá de meio campista, não tem como. O Lucas, assim, a torcida fica falando, o Lucas tá correndo atrás do lateral. Também não é isso. O Lucas entra bastante pelo meio também. Vou te explicar. Mas só que o Lucas ainda varia bastante entre ponta e meio campista. Pra mim o Lucas tem que centralizar de meio campo. E o Luciano às vezes volta pra fazer o meio campo, só que o Luciano não consegue. Ele não tem a habilidade, a capacidade pra fazer isso. Só que a questão é, o que teria que fazer então, num cenário? O Luciano, desde que veio pro São Paulo, qual que foi a principal função dele? Segundo atacante. Ele nunca foi ponta, nunca foi meia, ele sempre foi aquele segundo atacante, nunca centroavante. Segundo atacante. Tanto que em 2022, se eu não me engano, ele e o Caleri fizeram muito gol e deram assistência pra cada um nessa função. Atacante, centroavante e segundo atacante. Só que o Zubeldia não gosta de jogar com segundo atacante, ele gosta de jogar com 2 pontos abertos. Que é o que tá acontecendo. Ele tá colocando o Lucas ou agora o Rato, porque o Ferreirinha se machucou, e tá fazendo meio que o Luciano ali naquele meio campo. Às vezes o Luciano dá uma avançada ali pra segundo atacante e vê o Lucas pelo meio. Só que pra mim o Luciano não tem capacidade nenhuma de ser meio campista. Se ele quisesse ser segundo atacante, beleza. Ele consegue ali achar uns gols. Não tem problema, mas nessa função não dá. E pra mim a segunda pessoa é o Maxi Cubeiras, auxiliar do Zubeldia, que tava no comando. A primeira mudança do São Paulo foi com 44 minutos do segundo tempo. Tinha jogador que estava morto de cansado. Ele não pôs. Aquilo era jogo pra Eric e pra William Gomes pra eles correrem. O time estava jogando fechado, você tem que ir pro drible. Bota esse cara, ele vai e bota o Nestor. E coloca um só. No jogo inteiro com 44 minutos. O São Paulo estava obviamente cansado. Era um jogo já tenso por causa de toda a questão do esquerdo, onde os jogadores não estavam muito bem da cabeça para jogar. E aí ainda mais ele deixa os jogadores o jogo inteiro jogando e não substitui. Tava começando a ficar desesperador no jogo. Você assistia e falava, cara, tira, coloca alguém. E não colocava. E parece que realmente foi uma decisão do Maxi Cubeiras, porque aí você acaba pensando ali será que o Zubeldia não é que dá as ordens? Eu fico pensando nisso. Apesar de ser proibido, né, o técnico conversar com quem tá ali no comando, estando expulso, a gente sabe que, assim, se ele quiser passar a mensagem, tira esse, coloca esse, ele consegue, né? Sim. Só que o Maxi Cubeiras deu uma entrevista depois do jogo e parece que essa decisão foi entre ele e a comissão que estava em campo. Parece, pelo que entendeu. Não sei se ele quis também tirar a responsabilidade do Zubeldia, porque também pra mim é muito esquisito, porque o Zubeldia nunca fez isso. Ele sempre é um cara que gosta de mexer, as 5 mudanças durante o jogo, dá 15 minutos ali, ele já coloca duas pessoas pra correr. Então, tipo assim, eu acho que realmente foi uma decisão do Maxi Cubeiras de não mudar. E pra mim também tem culpa nisso, porque Sim. O São Paulo poderia ter saído um gol. A minha visão, assim, apesar de realmente pesar ali o jogador ter morrido no Morumbi há pouco tempo atrás, o psicológico dos jogadores poder estar um pouco abalado, eu acho que isso não foi um fator decisivo. Porque eu acho que o São Paulo estava bem no jogo, dominou a maior parte do tempo, e o gol sai no detalhe no finalzinho. Eu não acho que foi motivo, tipo assim. Mas eu acho que, tipo assim, pelo bem, assim, da saúde mental, assim, eu acho que
que é um momento de tensão. Você ia voltar ali pro Morumbi, onde aconteceu o negócio. Eu acho que poderia ter cancelado. Só que eu não acho que ter o jogo foi motivo do São Paulo ter tomado o gol. Mas eu queria destacar positivamente a atuação de Sabino. Eu nunca achei que eu ia falar isso, mas estou gostando de Sabino no São Paulo. Inclusive Sabino que renovou o contrato depois do jogo até o final de 2026. Ele só tinha até esse ano. Renovou? Renovou. É porque assim, o Sabino ele foi comprado lá pra março até junho só. Porque o que aconteceria? O Ferrarese e o Arboleda iam pra Copa América. Então ele seria reserva do Alan Franco e do Diego Costa. Aconteceu que o Arboleda não foi pra Copa América por causa daquele rolo. Ele ficou lá, ele tinha jogado um jogo contra o Águia de Marabá, na ida, entrou no final do segundo tempo. Assim, ninguém mais sabia da existência de Sabino. Aí, agora, o São Paulo resolveu renovar com ele até o final desse ano. Eu acho que por conta da saída do Diego Costa. Aí ele jogou contra o Atlético Goianiense, na vitória. Jogou bem. Aí ele já jogou contra o Palmeiras. E ó, com todo respeito, mas ele marcou muito bem o Estevão contra o Palmeiras. Eu gostei muito da marcação dele. Aí teve o jogo do Nacional. Entre esses dois teve a ida e depois teve a volta do Nacional e ele não jogou. Só que ele jogou contra o Vitória. E aí jogou muito bem. Ele jogou muito bem contra o Vitória. Ele é canhoto e ele tem uma boa saída de bola. E todo treinador, vamos falar a verdade, quer um zagueiro canhoto no time. É muito importante ser um zagueiro canhoto. 27 anos, Sabino. É novo. E ele. Aí. O que aconteceu? O Alan Franco foi expulso e não ia jogar esse jogo. Então surgiu a questão: Ferrarese ou Sabino. O Ferrarese contra o Vitória jogou muito bem de lateral. E ele chega no ataque muito bem. Então o pessoal falou: eu prefiro o Sabino e boto o Ferrarese de lateral. Mas aí o Max Cubeiro, obviamente, do meu dia, escolheu pelo Sabino e escolheu muito bem porque o Sabino marcou muito bem o Hulk. Eu gostei muito da partida do Sabino. Aí depois desse jogo ele renovou o contrato até 2026 e vai ser ali o zagueiro reserva. Um bom zagueiro para esses jogos. É uma solução barata aí. Eu acho que ele veio de graça pro São Paulo. E foi pra mim uma grande surpresa e uma boa surpresa. Eu não esperava isso de Sabino. Porque lembra aquele jogo contra o Vasco? Que ele brigou com o preparador que não queria aquecer? Lembro. Então, aí só que parece que agora ele vai pegar uns dias de gancho. Ele e o Nestor por causa da briga contra o Palmeiras. Vou pegar uns 4 jogos, eu acho que é. Eu acho, vai ter o julgamento aí. Sim. Mas é uma opção ali pra zaga, porque obviamente a zaga titular é Arboleda e Alan Franco. E o Ferrarese, pra mim, tem que ser testado de lateral direito. Pra quem assistiu o jogo contra o Vitória, entendeu. Cara, ele chega muito bem ao ataque, muito bem. Melhor que Igor Vinícius? Sim. Não é muito difícil. Mas eu gostei muito da partida dele de lateral. Eu acho que o Zubeldia podia tentar mais. Só que eu gosto do Rafinha, então. Entendi. Mais alguma coisa de São Paulo, Atlético Mineiro? Não, desabafei. Vamos... o gol do... Mano, fiquei muito triste no gol do Bataglia. Era só isso. Muito triste. Eu falei, velho, não é possível. Os caras no segundo tempo não atacaram uma vez. Chega no ataque e faz um gol. Só que eu acho que mesmo assim, eu acho que o empate já era ruim pro São Paulo. Acabou que a vitória saiu bem ruim, só que o empate já tava feio. Eu acho que era um jogo pro São Paulo ganhar. Jogou para ganhar. E o empate já seria um resultado negativo, mas totalmente reversível. Até porque o fator casa para o Atlético Mineiro é bem fraco. Sim, um dos mais fracos do Brasil. Mas agora com essa derrota aí já complica um pouco. Sim. Eu ainda acredito que dá para o São Paulo ganhar. Depois a gente vai falar aqui qual que é o jogo mais reversível. Mas esse 1-0 contra o Galo lá, e o Milito mostrou nesse jogo já no Morumbi que sabe retrancar, vai ser um jogo difícil lá. Porque se ele quiser entrar retrancado, o time do Galo mostrou que sabe retrancar. Sim. Pra mim, se jogar retrancado, William Gomes de um lado, Eric do outro, Lucas centralizado e Caleri. Bota a molecada pra correr. Porque não adianta... E você acha que o Luciano vai aceitar? Tá no banco? Eu não quero saber se ele quer aceitar ou não. Na minha opinião, o técnico tem que ter o peito de botar o cara. Ano passado, na Copa, ele não era titular com o Dorival. Eu concordo com você, mas aí eu acho que, assim,
às vezes pode passar na cabeça do técnico, mas ele vai pesar a relação que ele tem com o jogador. E Com a gestão de elenco, você tá falando? gestão de elenco. Ou então bota Foi tirar. ele próximo ao Caleri. Porque, assim, se for algo que ele tem certeza, não dá pra jogar o próximo jogo com o Luciano de titular, ele com certeza vai começar a falar com o Luciano, falar, ó, pra esse jogo eu vou ter uma estratégia diferente, vou precisar que você venha do banco, se a gente estiver precisando fazer mais um gol, porque eu vou precisar muito das pontas. Agora, se isso for uma dúvida, ele vai deixar pra última hora, e de última hora ele não vai ter peito de tirar o Luciano do time titular. Não, mas então coloca o Luciano do lado do Caleri. Bota o Lucas de meio. Cara, o Lucas, ele é muito bom, cara. Isso é algo que a gente vai descobrir só uma hora antes do jogo. Bom, cara. O Lucas é muito bom, velho. Só não pode cabecear. Mano, a arrancada do Lucas é muito boa, cara. Sim, Ele sai tirando todo mundo. Um lance que ele sofre uma falta na entrada da área, que ele É. só faz um jogo de corpo ali, gira, sai com a bola e Ele- toma falta. Rapidinho Ele assim, mano. tem muita agilidade. Sim. Bora pro próximo jogo então. Bahia 0, Flamengo 1, Departamento Médico 2. E Flamengo. Cara, assim, eu achei que o Bahia ia ganhar esse jogo, vou ser sincero. Olha, o Ortiz de volante, De tá? volante. O Dorival não, o Tite acatou aí, né? Sim. Foi o filho dele que tava no campo? Que no jogo do Brasileiro era o filho dele que tava em campo. Ele tava era meio ele. afastado. Era ele mesmo? Era ele. E agora o Flamengo, depois desse jogo, está com 6 jogadores, assim, nível titular no seu departamento médico. Everton Cebolinha, Gabriel Barbosa, De Arrascaeta, Vina. O Pedro tá voltando agora, mas Michael e De La Cruz são os novos integrantes, né? Michael, que acabou de ser contratado pelo Flamengo, já vai pro departamento médico fazer uma E do visitinha. Michael é aquela clássica lesão de posterior que é papo de 2 meses parado. 2 meses parado. Sim, apesar de o departamento médico do Flamengo recuperar jogador muito rápido, é 2 mesinho parado ali. Ah, sim. O do De La Cruz tá dando aqui que é 1 mês só, até o final de setembro. Não, mas, cara, será que o Bahia aproveita isso no jogo de volta? Então, só que também o Alexandre já tá no bid, então ele já vai jogar contra o Corinthians, né? E o Gonzalo Plata estão tendo uma operação ali pra já liberar ele no bid pra tentar jogar já contra o Ele já Corinthians. foi anunciado? Ele já tá comprado, já viajou pro Rio de Janeiro. Se foi anunciado pelo perfil oficial, eu acho que ainda não. Mas ele deve ser anunciado no sábado, se já não foi anunciado. Eu acho que ainda não foi, não. Não foi. Foi. Foi? Bem-vindo, Gonzalo Plata. Quanto tempo faz? Faz 8 horas. Então foi anunciado hoje. Então provavelmente ele vai jogar contra o Corinthians. O Corinthians que queria contratar o Gonzalo E Plata. vai fazer gol no Corinthians. Vai. Uns 2. Ele é ponta, né? Ponta. Pro lugar do Michael, que acabou de se machucar. Ele tava onde, Danilo? No Al Sadd do Catar. Será que é bom jogador? Pelo Equador jogava bem. Agora se vai jogar Flamengo é o bem time no dos Flamengo. ponta, né? Sim. Vai jogar Luiz Araújo e Gonzalo Plata, Sim. né? Só que, cara, quando Cebolinha voltar, Michael... Eu acho que vai ter 4 pontas de muito alto nível. Fala pra você, Michael, ano Luiz que vem- Araújo, ano que Cebolinha e Plata. Eu imagino que o Flamengo tá fazendo isso pra fazer 2 times. E um joga, por exemplo, Copa do Brasil, o outro joga Liberta e Brasileiro. Eu acho difícil ter um time assim. E porque os times do Flamengo, você vai deixar... O Gabigol vai sair, mas... Quem vai ser os pontas reservas? Sei lá, Plata e Cebolinha? Ou Plata Pra e mim Luiz seria Araújo? Pra mim seria Plata e Cebolinha. Luiz Araújo e Michael titulares. Aí esses 2 só pra jogar a Copa do Brasil? Pra mim é muito estranho isso. Tipo Copa do Brasil e aqueles jogos do Brasileirão mais fracos, sei lá. Sim. Porque, Agora, cara, eu acho que, tipo assim, pra você manter esses jogadores só na reserva... e Bruno Henrique também, né? Porque verdade, ele tá tem Bruno- jogando de centroavante, né? Bruno Henrique. Esqueci disso. Esquecido. Bem doido. difícil. O Flamengo tá reforçando bastante esse elenco aí. E Será que O pagaram Rossi tá quanto pro machucado? Gonzalo Plata? não cheguei a ver Deixa eu valores. pesquisar aqui.
Não tá machucado não. Mas não Tem? jogou esse último jogo. O goleiro Rossi. Tava no banco. Banco. Ah, na Copa do Brasil, o Tite tá usando Matheus Cunha. Ele já, lembra, ele usou contra o Palmeiras. Interessante. Parece que ele tá fazendo isso. Pagaram 24 milhões de reais no Gonzalo Plata. Um valor até que baixo. Barato, pô. Um ponta. Pro Gonzalo São Plata Paulo é pagou isso barato. no Ferreirinha. É, Não sei se é o mesmo nível. vamos ver. Eu acho que é um nível a mais que o Ferreirinha. Pela idade. Respeita Little Ferreira. Qual que é a idade do Ferreirinha? Já é 27 anos, né? A promessa Ferreirinha. Deixa eu ver. Ferreirinha tá com 26. E o Gonzalo Plata tem 23. É. Então, é bom valor que o Flamengo pagou aí. Ferreirinha que realmente virou um jogador de verdade depois que saiu do... Agora, quanto ao jogo em si, eu não vi, então não tenho muito o que falar. Só vi que o Flamengo ganhou. Eu também. Não fui pesquisando mais que isso. Mas o Flamengo é essa questão de lesão, só que parece que as lesões são todas iguais, né? Lesão muscular. Sim, A do De La Cruz também é muscular, né? também é muscular. O departamento médico deve estar agora em alerta pra tentar entender o que tá acontecendo, né? Acho que é a preparação física, né? Porque é A previsão muscular. do Michael é final de outubro só. O Vinha não joga pelo resto da temporada e Everton Cebolinha também não. Aliás, agora de lateral esquerdo, hein? Ayrton Ayrton Lucas e Lucas, Alexandre. Vinha e Alexandre. Sim. Será que eles liberam o Vinha? Eu não acho. Pra mim, eles não mantêm os três. Eu acho que algum dos três vai ser negociado, né? O Alexandre não, porque acabou de chegar. Talvez o Mas Ayrton Ayrton Lucas. Lucas, sei lá, chega uma proposta de algum Cadê time o São médio Paulo da pra ir atrás Europa. do Vinha ou do Ayrton Lucas? Ah, não vai ter dinheiro Eu pra sei tirar que esses não. caras do Flamengo. Ah, mas você acha que ele vende muito caro? Tipo Ayrton Lucas? Quanto que o São Paulo pode pagar? 15 milhões de Não, reais. não vende por 15. Além que vai estar reforçando um rival Então, que briga, né? Mano, mas o São Paulo é urgente a necessidade do São Paulo por um lateral. O Alexandro, que tava quase fechado, não foi e veio pro Flamengo. O Mário Rui, que pra mim estava completamente fechado, não vem mais. Aliás, pra mim tava fechado, aí eu comecei a entrar agora e o pessoal não fala mais nada dele. Eu não sei por o que aconteceu. eu acho que o Mário Rui foi muito mais especulação. Não, tava conversado com ele. Tava esperando a liberação do Napoli só. Não sei. Mas o... Estranho ver Mário Rui. Futebol brasileiro. Saiu o André Hernan, liberou que o São Paulo quer ainda, tem 3 dias de janela e o São Paulo tá atrás. Não desistiu do lateral esquerdo. Mas é que aquele negócio, o São Paulo não tem dinheiro pra pagar. Tava vendo agora aquele Morato, zagueiro do Benfica. Ele é da Sim. base do São Paulo. O São Paulo tem 15% dele e ele tá sendo vendido pro Wolverhampton. Eu não lembro pra quem. Por 104 milhões de reais. E o São Paulo tem direito a 15. Só que o São Paulo não vai receber esses 15 porque o São Paulo tem uma dívida com aquele Bertolucci, aquele empresário. Uma dívida de 45 milhões. E o São Paulo vai repassar direto esse valor pra ele. Tá vendo como não é só o Corinthians? Mas o São Paulo tá pagando as dívidas. Tem esse ponto, Danilo. O Corinthians também pagou o André Cury com o Wesley. Já quitou toda a dívida com ele? Quitou. Agora e com os outros empresários? Como um corintiano disse, né? O problema de quem tá sendo devido é deles, né? Eles que não estão recebendo. O Corinthians não tá pagando o problema dos O outros. problema é de quem tá sem dinheiro, né? O problema não é do Corinthians. Exatamente. Mas o São Paulo tem que... Cara, não é possível que não tenha um lateral aí em algum time aí, algum colombiano. O Fluminense contratou o lateral esquerdo colombiano Então, mano. do Barranquilla? Não, qual que tava na Libertadores até agora? Caiu pro Colo-Colo? O Júnior Barranquilla. É, o Júnior Barranquilla. Tratou o Então, lateral esquerdo Aí, deles. por exemplo, não é possível que o São Paulo não consegue achar um lateral. Tá doido. Aquele colombiano lá, Munhoz, tá no Bournemouth. Deve ser caro, né? Que jogou a Copa América. Não tem dinheiro. Não tem.
Mas eu acho que um cara que daqui a pouco vai estar pintando no Brasil é o Quadrado, lateral colombiano. Ah, eu não sei se ele vem pro Brasil. Eu acho que vem. O que você acha dele? Eu vi que Ilker Munhain tá recebendo Eu vi. as propostas Não saiu sul-americanas. vi que recebeu proposta de time brasileiro. Não saiu Então, do eu vi time. hoje que o São Lourenço fez uma proposta. E, pô, se o São Lourenço compra, qualquer outro time brasileiro compra. Até o Cuiabá. Bora falar dos outros jogos? Copa do Brasil, jogos de quinta-feira. Começar falando aí do Vasco da Gama 2, Atlético Paranaense 1. Reprise do jogo do Brasileiro, né? Sim. Porque o Atlético Paranaense faz 1-0 e no segundo tempo o Vasco vira 2-1 e no final tem porradaria. É. Não, de novo, né? E aliás, tomar gol do Hugo Moura é humilhação, na minha opinião. É lei do ex, né? Cara, é muito engraçado que, tipo, pô, mó virada e o cara vai lá e não vai comemorar, porque é o antigo time. Sai assim, com as mãos pra cima. Acabou de fazer o 2x1, sai gritando, dane-se que é o time, que é o antigo time, cara. O que você acha sobre... E assim, ele nem... O que você acha sobre comemorar? Os caras que não comemoram quando é time antigo. Se é um cara fazendo no Inter, eu falo, não, esse merece meu respeito. Agora outros times falam, comemora isso aí. Acho que depende muito do gol. Eu acho que assim, Sobre- os caras que não podem comemorar, ele tem que ter sido muito pica no outro time. Assim, sobre isso, teve o Palmeiras e Inter 2020, acho que foi depois da parada do Covid, que o Inter faz 1-0 com o Thiago Galhardo. E logo após, no finalzinho do jogo, o Luiz Adriano empata 1-1. E o Luiz Adriano sai comemorando, batendo no peito. E eu lembro que a torcida do Inter ficou muito brava com o Luiz Adriano. E quando ele quis voltar, aí a torcida do Inter falou que ele não merecia voltar. Então, eu acho que é uma escolha do jogador. Se ele comemora, eu não tenho nada a ver com isso, é a escolha dele. E se ele não comemora, também é a escolha dele. Eu não me irrito por nenhum a dos gente se dois. irrita muito com o moleque da base, que faz gol. Mas, por exemplo, o Hugo Moura. O que ele fez no Atlético Paranaense? Ele era a base do Flamengo, né? Ele é da base do Flamengo. E o Hugo Moura... Inclusive, ele é campeão da Libertadores Sim. pelo Flamengo. O Hugo Moura, ele, no jogo do primeiro turno do Brasileiro, ele é expulso e o Vasco perde o jogo lá Sim. na casa do Atlético Paranaense por causa que ele é expulso. Atlético Paranaense tá doido. Tá sem o Fernandinho, né? Tá sem? Não sei. Acho que tá. Acho que ele tá machucado. Machucado. Lesão muscular volta em algumas semanas. Junto com o Pablo. Grande Pablo. E falando de jogadores que não jogaram aí no Vasco e Atlético Paranaense, temos o Coutinho, que não tá jogando por causa de Covid-19. O cara tava lesionado, tratou a lesão e na hora de voltar pegou Covid. O Coutinho, assim, eu esperava muito mais dele, né? Já falei aqui no podcast. A gente... E a volta Você dele lembra tá que a gente sendo falou lá bem atrás? A decepcionante. gente falou lá atrás que a questão dele voltar e se machucar já traz uma pulga atrás da orelha do torcedor. Aí quando ele vem voltar, o cara já tá com Covid de novo. Muito esquisito. Bem esquisito. Vamos puxar o próximo jogo? Bora. Juventude 2, Corinthians 1. Antes de falar do jogo, eu quero ressaltar aqui, mais uma vez que eu já ressaltei muito, o Juventude no Jacone, com neblina, ganha até do Real Madrid. Cara, é muito difícil jogar contra o Juventude lá. É muito difícil. Sim. O Corinthians jogou muito mal. Como tem acontecido. Não nos últimos jogos. Porque contra o Fortaleza jogou bem, mas perdeu. Só que foi um pouco decepcionante o jogo. Mas o Ramon Dias deu uma poupada no time. Garro não foi titular. Então, apesar de você falar que ter dado uma poupada, eu acho que foi opção técnica, não por poupar. Então, mas ele falou depois que o foco é brasileiro. O foco é brasileiro porque perdeu esse jogo. E porque tá na zona de rebaixamento. Mas Porque se- em jogos anteriores na Copa do Brasil, o Garro era reserva. no Grêmio, né? Garro e André Ramalho. Contra o Grêmio, o Garro e o André Ramalho foram reservas. Será que é estratégia, então?
Porque também poupar 2 jogadores também não é se poupar. for estratégia, não tá dando certo. Então, não. poupar 2 jogadores não é poupar, né? Não. Quando você fala de poupar pro brasileiro, você poupa Porque 5, 6. Eles também não têm muito o que poupar. Quem que eles vão poupar mais? Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta. Coronado, você acha que entra uma das maiores decepções do Brasil esse ano? Não porque ele joga bem. Eu acho que ele foi um dos que hyparam demais. Assim, não os torcedores, mas a diretoria por ter dado um salário de 2 milhões por mês pra ele. Então, eu acho que é mais... Tipo assim, cara, o cara ganha 2 milhões por mês. Ele tá sendo reserva no brasileiro. Mas tirando o cara que deu 2 milhões por mês pra ele, o treinador não esperava isso, ele não esperava isso, a torcida não esperava que ele fosse esse cara. Esperava assim, né? Não, pô. Porque a torcida já tinha o Garro. A torcida achou que tinha que jogar Garro e Coronado, porque o Coronado é um cara de 2 milhões, mas era um cara que tava vindo do Al Ittihad. A torcida não esperava do Coronado pra ser um Arrascaeta. A torcida até elogiou quando ele fez aqueles primeiros jogos bons. Não, o Coronado joga muito. Mas eu acho que a torcida nunca esperou que o Coronado fosse um Arrascaeta, um Veiga, porque é um cara vindo do Al Ittihad que não tem passagem em grandes times da Europa. Só então a diretoria que foi muito louca de meter 2 milhões Só. na conta. Só o grande senhor Augusto Melo. Dom Augusto Melo. Tá doido. Finalizou de Copa do Brasil? Falando do jogo do Juventude de Corinthians ainda, né, tivemos a estreia dos reforços do Corinthians. José Martínez, volante venezuelano de 30 anos, e do atacante Héctor Hernández, que eu critiquei, entrando no segundo tempo. 46 minutos, né? No começo do segundo tempo. Ele e André Ramalho entraram. E assim, o Corinthians jogou muito mal esse Danilo, jogo. o Héctor Hernandes só foi contratado porque é espanhol? Eu acho que o Hugo Souza falou, tem esse cara aí que eu conheço que é atacante, ele tá sem contrato. Você não tem dinheiro pra nada. Porque o Corinthians Danilo pra quem não sabe, o Danilo gravou um vídeo no TikTok dos gênios mostrando os times que ele jogou. Tipo... Sim. Um corintiano amigo meu falou, ele é base do Atlético de Madrid. Daí eu fui buscar. Ele tem 15 minutos pelo Atlético de Madrid em La Liga. Em 2015. Em 2015. Então, assim... Cara, base pra mim não conta nada. O Juan é da base do São Paulo, é um... Não tem nem o que falar dele. Qual que era aquele lá que era do Barcelona, que era promessa, qual que ia ser? É Borrão o nome dele? Como que era? Aquele cabeludinho que era... Vou falar que é igual... Sabe quem que é, né? Sei. Eu esqueci o nome dele agora. E lembra? Ele era mó hypado. Sim. Não lembra porque nós não era da época. Borrão Cricket. Eu lembro o mais recente aqui, palpável, que passou pelo Inter, que foi um tal de Gustavo Maia, que ele era, acho que foi da base do São Paulo, mas ele jogou na base do Barcelona, e vem pro Inter, esse cara aqui era da base do Barcelona, não subiu porque subiu o Ansu Fati na época. Eu sei quem que você tá falando. Aí ele chega, mete um golaço contra o Corinthians, mas nunca mais joga Maia. nada. Acho que era Gustavo Maia, se eu não me engano. Esse aqui? Ponta. Esse mesmo. Gustavo Maia. Que time que ele tá? Vê aí. Eu acho que ele foi... Ele tá no time Náutico. do Nordeste. Ele foi pro Sport, agora tá no Náutico. Teve eu não sei se você vai lembrar, ele fez eu acho que você não vai lembrar. Nossa, ele é da base do São Paulo, cara. Eu juro pra você que eu não sabia. Gustavo Maia, deixa eu pesquisar. Gustavo Maia, São Paulo. É da base de São Paulo. Eu não sabia dele. Deixa eu ver aqui. Tem alguma foto. Ele foi da base pro São Paulo pra base do Barcelona. Teve um jogador do São Paulo, na Copinha de 2019, ele estourou. Junto com o Anthony. Ele era centroavante, eu não lembro se era Gustavo o nome dele. E ele sai do São Paulo pra base do Barcelona também. Só que depois ele vem pro Red Bull Bragantino. Eu não sei onde ele tá. E eu não lembro se é Gustavo o nome dele. Deixa eu pesquisar. Time São Paulo, Copinha. E ele jogava muito bem. Só que, mano, o moleque já foi pra base do Barcelona, já. Sim. Mas, voltando a falar do Héctor Hernández aí, que você perguntou se ele só foi contratado por ser espanhol, eu acho que ele foi contratado porque é isso que o Corinthians consegue contratar hoje. O Corinthians estava tentando, ofereceu um rio de dinheiro pro Benfica para contratar o Arthur Cabral. E o Arthur Quase Cabral... 100 milhões, não foi? Isso. E o Arthur Cabral não quis vir porque o projeto do Corinthians, ele acredita ser jogar a Série B ano que vem.
Não, e o Corinthians, cara, na situação que tá, não pode arriscar pagar 100 milhões num jogador. Porque o Corinthians tem risco de cair. Primeiro ponto. E o Arthur Cabral não vem pra receber menos que 1 milhão por mês. Não, com Ele certeza. não vem pro Brasil pra receber Sim, menos que 1 milhão. o Corinthians estaria pagando ali 5 milhões de folha só em atacantes com ele, né? Mano, eles 1 milhão pagam e 700 eles- no Yuri Alberto. 1 milhão e 700, 2 no Coronado e 1 milhão no zagueiro Félix Torres. Sim. O Pedro Raul é a base de uns 700 mil, se não me engano. Salário, aumentou o salário do Garro. Aumentou. Era 290 e Se eu pouco não me mil, engano, e quem foi ganha- pra 700 mil também, não foi? O do Garro? Foi por aí. O salários do Corinthians. Se eu não me engano, quem recebe muito no Corinthians é o Gustavo Henrique. Também. Salários do Corinthians. Hugo Souza não é revelado. O Fagner recebe 1.200, 1 milhão e 200. Um reserva de lateral Félix Torres ganha 1 milhão e Gustavo Henrique 800 mil. O Maicon, que tá machucado, ganha 550. Coronado 2 milhões. O Garro agora tá com 800 mil. Pedro Raul 750 mil. 1 milhão e 700 no Yuri Alberto e 650 mil no Thales Magno. Cara, às vezes eu olho pra isso aqui e eu falo, cara, é muito absurdo um cara ganhar tipo 500 mil por mês. Mano, o que muito você faz? Você acordou no dia, você abriu o site do banco, tem 500 mil na sua conta por mês. O Pedro Raul, que perde gol pra caramba, ele abre o banco, ele vê 750 mil pra fazer o que ele faz. É aquele vídeo, né? Bota eu. Que Eu tento fazer gol, pelo o menos. torcedor corintiano posta toda a rodada lá. Os jogadores sentem muito depois de errar. Daí tem lá a foto, os jogadores depois, no dia após errar. Aí tem lá o Yuri Alberto com a namorada numa lancha. A torcida no outro dia, é o cara construindo uma laje. Não, Cara, não tem nem o que falar, mano. Eu fico olhando pra os salários. Eu fico abismado com o quão absurdo é um salário de um jogador de futebol. Não, Cara, absurdo. é muita coisa. Porque, tipo assim, imagina a gente aqui. Eu e o Daniel, a gente é estagiário, tá? Pra quem tá ouvindo. Exatamente. E imagina nós que no primeiro salário a gente já olhou e falou: caramba, bastante coisa que eu vou ganhar por mês. E a gente fica imaginando: nossa, um dia vamos ganhar 30 mil por mês. E eu vou estar muito bem. 30 mil é um sonho, É um assim. sonho. Tá feito. 500. O Pedro Raul, 750 mil. Eu acho que o Pedro Raul, quando ele tava no Toluca, ofereceram 750 mil pra ele. Ele falou: eu vou. Eu sei que eu não faço gol. E vou ganhar 750 mil. Mas lá no Corinthians, se você não jogar bem, a Gaviões da Fiel vai ameaçar te matar. Mas 750 mil, irmão. Ameaçar não é matar. Eu gasto 50 mil ali com seguranças e já era. 50 mil é muita coisa, Danilo. Não gasta nem 5. Aliás, o jogador que eu falei, Gabriel Novaes. Lembro de ouvir esse nome. Você lembra? Tá no Goiás. Na verdade, Goiás ou Ponte Preta. Não tá atualizada a Wikipédia dele. Na Wikipédia tá falando que ele tá no Goiás, só que no Google tá falando que o próximo jogo dele é Santos e Ponte Preta. Então provavelmente ele tá na Ponte Preta. Esse aqui, ó. Sei. Jogo na base do Barcelona. Tá na Ponte Preta. Jogo na base do Por Barcelona. empréstimo. Ele é do Red Bull Bragantino ainda. O Bragantino tem os ele direitos é? dele. Vamos passar pros palpites? Bora. Da Liberta? Errado, Brasil. Não, lembra que a gente falou qual que é mais provável de virar? Vamos falar primeiro dos jogos de volta aí da Copa do Brasil. Que daqui 10 dias só, pra quem tá esperando. Eu vou dar minha ordem aí de mais provável pro menos provável de virar o resultado. Pra mim, o mais provável de virar continua sendo o Corinthians, apesar de tudo que a gente falou aqui. Pra mim, vai pegar o Juventude em casa. E o fator casa do Corinthians é um dos mais fortes do Brasil. Apesar de ter perdido pro Bragantino, eu acho que tem capacidade de ganhar. E o Juventude, quando tem que segurar resultado, é fraco. Quando ele tinha que segurar resultado contra o Inter lá, eles quase pipocaram. E o Inter no seu pior momento do ano. Então, pra mim, o segundo mais fácil de reverter é o do Atlético Paranaense.
por jogar em casa contra o Vasco, não exerce muito perigo. O Atlético Paranaense na sua casa, no tapetinho, é muito forte. E ganhou já do Vasco esse ano lá. Então por isso é o segundo mais fácil. O terceiro mais fácil para mim é o São Paulo virar contra o Galo. É um jogo fora de casa, mas pega um Galo que não vive seu melhor momento, teve que jogar retrancado e provavelmente vai jogar retrancado em casa também. E o mais difícil é o Bahia virar do Flamengo no Maracanã. Mesmo com todos os desfalques, né? O jogo já não é semana que vem. Vai ter a parada da data FIFA, né? Vai voltar Pedro. Vai ser um outro time do Flamengo. Eu troco São Paulo, o jogo do São Paulo, com o do Atlético. Eu acho que não vejo esse Atlético virando pro Vasco. Mas você acha mais fácil o São Paulo virar do que o então, Atlético eu não falo Paranaense nem virar? pela questão do jogo do São Paulo. Eu troco pelo jogo do Atlético. Porque eu não vejo o Atlético virando contra o Vasco. Esse Atlético, sei lá, esse ano eles é um time muito sem carisma. Pra mim, esse ano o Atlético tá igual nós tava falando do Bragantino. Tá sem carisma, não tá com... Você não vê um negócio Eu concordo com você, mas acho que o que pesa mais pra mim é o fator casa. Mas eu acho que, tipo assim... o Arena da Baixada pra mim tá diminuindo. Antes era bem pior. Eu já não vejo assim a Arena da Baixada agora como um... E eu acho que o Vasco tá vindo com muita vontade. Não, eu concordo com você. Vai ser um jogo difícil. Pra mim é o segundo mais fácil, mas ainda assim é difícil, né? E realmente, esse ano no Brasileiro, o Atlético Paranaense jogando em casa tem 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Então não é mais aquele Atlético Paranaense que chegou no tapetinho, é vitória do Atlético Paranaense. Não é mais. Sim. Danilo, esse cara que você viu agora comentando do Jean Zé, o seu amigo. É ele. Eu não sei até que ponto que os corintianos estão falando a verdade. Ou tipo assim, eles estão só zoando porque eles realmente acreditam que não vai cair. O que ele tá falando aqui? Você que trabalha com ele, o que ele comenta? Falando aqui do meu amigo Mago, espero que ele escute o podcast aí, que comentou no nosso vídeo falando do impeachment do presidente, falando que infelizmente vai cair. Mas assim, o corintiano, se ganhar do Flamengo, já vai falar que não vai cair e vai ganhar a Copa do Brasil. E Então, a Sul-Americana, é os dois. É muito 8 ou 80. Sim. Porque quando eu falei, eu acho que não passa do Fortaleza. Você é clubista, vai ganhar. Falei, eu fiz aqui uma análise uma simulação aqui do Brasileiro, deu que o Corinthians cai. Falei, não, deixa eu fazer aqui. 14 jogos, o Corinthians ganhou 4 até agora. Ele botou que ia ganhar 7 desses 14. Cara, o Corinthians tem 4 vitórias em 24 jogos. Isso é um absurdo. Sim. Tanto que comparam com o Santos do ano passado, que tinha ganhado mais. O Santos tem mais pontos na 24ª rodada do ano passado do que o Corinthians tem agora. Sim. E ainda, esse ano tem um fator que é a maioria dos adversários acima do Corinthians estão com jogos a menos. Tem jogo a menos. O Corinthians tem menos pontos do que jogos no campeonato. É importante a gente deixar isso claro. Vamos passar então pro... Vamos fazer as nossas previsões do Campeonato Brasileiro. Vamos começar aí com um Cuiabá e Criciúma em Cuiabá. O Cuiabá, que a gente reclamava do Petit, nem o Petit mais está lá. E eu acho que é mesmo nível do Atlético Goianiense. Eu acho que hoje é pior que o Atlético Goianiense, esse Cuiabá aí. Cara, eu juro pra você, eu nem tinha visto que o Petit tinha sido demitido. Eu só abri e eu vi que um cara tinha sido contratado. Eu descobri junto com você. Eu vi que um cara tinha sido contratado. O Cuiabá tava muito mal no começo. Sim. Aí acordou, ganhou de São Paulo, meteu 5-0 no Fortaleza. E 5-2 em outro time. Foi no Criciúma fora. Exatamente. Eles meteram 5-0 no atual líder do Brasileirão. Só o brasileiro tem isso. Só. E hoje a gente falando assim, lembra? Primeira coisa que a gente falou, o Cuiabá com certeza é rebaixado. Voltamos um mês, 2 meses depois, falamos, não vai cair, Petit irá salvar. E agora a gente volta, Cuiabá será rebaixado. Sim. E o Cuiabá que vem de um 5-0 contra o Palmeiras em Campinas.
Aí é mas humilhação. Tomar 5x0 pro Palmeiras. Meu time nunca tomou 5x0 pro Palmeiras. Em Campinas? Nunca. Em Campinas, nunca. Numa quinta-feira, nem sei quando o Klemer... Foi No sábado, 8 da noite? No sábado, 8 horas da noite, meu time nunca tomou 5x0 pro Palmeiras. Em Campinas. Em Campinas. Vamos deixar isso claro. Se alguém vier comentar, deixamos bem claro aqui. Vai falar, mas é aquele jogo no Moisés Lucaleri. Não. Foi no Brinco de Brinco Ouro. de Ouro. Campinas, sábado, 8 horas da noite. Brinco de Ouro com o Palmeiras jogando de uniforme amarelo e o Cuiabá de branco. Sim. Tem que falar desse jogo porque eu fiquei bugado, achei que o Cuiabá tava ganhando em certo momento. Porque o Cuiabá tem o uniforme amarelo E o, e o Palmeiras jogando tem de o branco, amarelo, que é o reserva, né? e o branco que é o reserva, que eu achei que ele ia jogar de branco. O Palmeiras tava... Não. O Cuiabá tava... Eu não sei quem tava de branco e quem tava de amarelo. Aquele jogo foi muito estranho. Não, o Palmeiras tava de amarelo, que era aquela terceira camisa. Sim. Eu vou de... Você colocou vitória do Criciúma? Não dei meu palpite ainda. Tá. Eu vou de vitória do Criciúma. Fora de casa, eu vou de empate nesse jogo aí. Técnico novo, arranca um empatezinho. Já era ele contra o Palmeiras, não? Não era. Acho que ainda era o Petit. Deixa eu ver. Petit Deve ter sido o último jogo dele. caiu, foi rebaixo. Isso mesmo, o último jogo do Petit. Cara, mas com todo respeito, o que você esperar do time do Cuiabá? Pô, o Bruno Alves é o zagueiro dos caras, velho. Não, realmente o elenco tá muito fraco. Mano, você não... Ó, eu conheço o Pita, o Lucas Fernandes, que é da base do São Paulo. Lucas Fernandes, ele sobe com David Neres e Luiz Araújo no São Paulo. E não deu em nada. E eu conheço o Marlon, zagueiro, que passou por um monte de time. Eu conheço o goleiro Walter, reserva O lá Walter, do Corinthians. O Marlon, que foi Bruno Alves. o Bruno Alves. E quem mais? O Pita. O Isidro Pita. Do banco do Cuiabá, conheço o Fernando Sobral, que teve uma temporada boa lá no Ceará muitos anos Que é atrás. reserva, cara. Bizarro. Sim. O Cleison, que vai passando por esses timinhos aí de baixo. O Guilherme Madruga, porque ganhou o Puskás, né? Participou do Puskás. Ele ganhou. Ele ganhou o Puskás. Ele ganhou o Puskás. E só. E tem o atacante André Luiz, que já pintou em vários clubes. Nossa, né? ele jogou no Corinthians, esse André Luiz. Sim. Não jogou? Mas é isso, eu vou de empate nesse jogo. Próximo jogo, Botafogo e Fortaleza. Duelo pela liderança do Campeonato Brasileiro. Jogo no Newton Santos. Jogaço, tá? Que é no sábado, 9 horas. Sábado, 9 horas. Jogão, hein? É, aquele negócio. Eu quero ver O esse Botafogo se ganha, vai pra líder, só que o Fortaleza ainda com jogo a menos. Cara, uma vitória do Fortaleza nesse jogo É gigante. Gigante. Gigantérrimo. Mas eu não sei. Eu vou de vitória do Botafogo. Eu também, eu vou com você, eu acho que o Botafogo ganha. É gigante e tal, mas o último jogo no Brasileiro foi Fortaleza 1, Corinthians 0. Porém, esse jogo eu assisti e quem teve chance de sair vitorioso era o Corinthians. O Corinthians perdeu muitas chances. Pedro Raul perdeu uma chance que era ele e o gol. Era só empurrar pra frente, ele empurrou pra trás. Aí o Yuri Alberto saiu um lance cara a cara com o goleiro, trupica na bola e pede pênalti. E o Garro cansou de achar passe pros dois atacantes. Se eu não me engano, eu tava vendo, o Garro é o meia que mais cria jogadas pra gol. Sim. O problema é que tem Yuri Alberto e Pedro Raul. Sim. E depois o Fortaleza acha um gol ali com o Pikachu. Tem uma outra chance que o Moisés, que me surpreendeu, jogou muito nesse jogo, deixou o Mateuzinho de bunda no chão. Moisés é um bom jogador. Bom jogador. Toca pro Renato Kaiser, que tem decisão errada, chuta em cima do goleiro. Mas esse Fortaleza não me passa a vibe ali de time pra ser campeão, não. Eu acho que ele tá bem ali em cima, mas eu acho que ele vai começar a perder essa gordura a partir de agora desse jogo contra o Botafogo. Mas mesmo assim, um feito gigante. Ele chega no Feito gigante, com certeza. Ali, com certeza, pra mim, termina no top 4 do Brasileiro. Sim. Grêmio Atlético Mineiro lá, eu vou de empate nesse jogo. Lá onde? É. Lá na Arena do Grêmio. Arena A do volta da Arena do Grêmio. Eu vou de vitória do Grêmio, então. Acho que, sabe, vai ter uma mobilização torcida.
Esse Galo, não sei. Foi vitória do Grêmio. Nossa, 11 horas. Cara, voltou depois de 4 meses, os caras marcam o jogo pra domingo, 11 horas da manhã. Domingo, 11 horas. Isso é um crime. Ou, aliás, Pra você, qual que é o horário ideal de um jogo do Campeonato Brasileiro? Ou sábado, 7 horas, ou domingo às 4. Pra ir assistir no estádio ou pra assistir de casa? Eu fui uma vez no estádio. Eu acho que pra quem vai no estádio, sábado, 7 horas é o horário perfeito. Eu fui em um jogo e foi num sábado, 7 horas, Palmeiras e Inter. E foi um horário perfeito. Sábado, 7. Eu fui assistir São Paulo e Portuguesa. Era sábado às 6. Também, ó. Sábado às 6 ou às 7 pra mim é o horário perfeito pra você ir no estádio. Porque eu acho que até pro domingo. Eu acho que esse horário fica perfeito até. É melhor que até o domingo. Porque, Domingo 4 horas. domingo, porque no domingo 4 horas, geralmente você tá com sono. É porque eles... a gente não é da vida noturna. Não. Então eles pensam que sábado, 8, 9 horas, o pessoal tá indo pro rolê e vai esquecer do jogo. Não, mas sábado 9h30 pra mim já é merda. Igual eles meteram os 2 jogos de São Não, Paulo. sim, mas o jogo começando às 7, até você sair do Não, jogo tá muito e ir pro rolê, você não vai sair Não, direto. O jogo às 7 horas pra mim é perfeito, porque você não perde. Geralmente você tem um aniversário, começa às 8. Sim. Você chegou às 9, você não perdeu nada do aniversário. Você não perdeu nada da festa que você tá indo. Não, mas é difícil falar nisso. Eu acho que pro torcedor família ali, que quer ir, domingo 4 horas... Porque no domingo você não vai fazer nada. Você já almoçou, fez o almoço em família ali no domingo, agora eu vou lá no estádio, ver o jogo, 6 horas eu saio, chego em casa, vejo o jornal à noite, vejo os cavalinhos do Fantástico e vou dormir. Mas eu acho que a questão de festa da torcida é mais da hora à noite. Porque de dia Sim. tá o solzão torando na cabeça. Eu falo, Morumbi, não tem cobertura. É, Sol torando na cabeça dos caras. sim. Pra mim os melhores horários é sábado, 6 ou 7 horas e domingo, 4 da Domingo às tarde. Aliás, falando do Grêmio, você viu o Rodrigo Caio jogando no Sub-20. Foi pique o que o Lucas Aliás, fez lá no Tottenham. Eu acabei de entrar aqui, Danilo, pesquisei aqui do Grêmio no SofaScore, e tá entrando nesse jogo aí do Sub-20 como se fosse o time titular. Sabe de alguma coisa? Não ouvi nada, não. Aqui, porque, Será por que não é um exemplo, erro dele, não? Tipo assim, últimos jogos, ó. Últimos jogos tá entrando aqui, ó. Jogo do Sub-20? É, esse jogo que foi do Sub-20. Será que é tipo essas Sei lá. Copas, tipo Copa Paulista? Deixa eu ver o que é. Da Copa FGF, é a Federação do Rio Grande do Sul, né? O Inter, será que tem algum jogo do Inter? Sei lá. O Inter tá aqui na tabela, mas eu não lembro de nenhum jogo do Inter, não. Acho que misturou aí a... Deve ter errado. Mas é isso, Rodrigo Caio jogando no Sub-20. Ele estreou pelo Grêmio? Rodrigo Caio? Não sei, acho que jogou sim. Mas agora eu vou dar meu palpite aí pra esse jogo. Grêmio e Atlético Mineiro. Vitória do Grêmio também. O Galo ali. Segundo jogo, das 11 da manhã do domingo. Jogo 11 da manhã do domingo. Outro time Também- mineiro. Só que, assim, eu vou, mas esse é um jogo que eu consigo ver o Hulk fazendo um gol. Que o Hulk adora fazer gol domingo 11 da manhã. Não, eu sei, mas eu acho que mesmo assim o Grêmio ganha. Também acho que ganha volta aí da arena. Acho que a torcida vai lotar aí por ser a volta. E o Grêmio deve ganhar esse joguinho aí. Se afastando da zona de perigo ali. Cruzeiro e Atlético Goianiense, domingo 11 horas também. Eu vou de Cruzeiro, em casa. Perdeu as duas, não ganhou as duas últimas. Cruzeiro que tá sem Barreal, Gabriel Veron, Dineno, Lautaro Dias. Tá certo isso aí, Rafael Silva? Danilo, só cortando, aliás, no do Inter também tá um jogo do O Dineno se machucou de novo ou isso aqui tá errado? de Neno? É. O louco tinha acabado de voltar? Deixa eu pesquisar no Google. Ele jogou contra o Inter, não lembro de ter saído machucado. Sim. Nossa. Lesão ligamento. Não, eu acho que é a lesão que ele já se curou. Não, dia 29/8, saiu ontem.
Puxa vida. Cruzeiro informa lesão de ligamento em Dineno. Nossa, Vai ter que fazer cirurgia. muito triste. Fora por toda a temporada. É. E o Caramba, Dineno que tinha cara. voltado já tinha Nossa, metido que gol lance contra o daí, Vitória. Ó. Foi uma Deixa eu dividida. ver quem que é esse jogador do Inter aí que fez isso. Não, Tabata? É o Tabata. Cara, foi uma dividida. É, dividida ali. Dineno, infelizmente, se machucou. Ele que tava se consagrando ali no ataque do Cruzeiro. E o Lautaro Dias também se machucou, outro que tava bem. Mas eu vou de vitória do Cruzeiro. É, eu acho que apesar de tudo, ainda vou de vitória do Cruzeiro. Corinthians e Flamengo lá na Neoquímica Arena. Domingo, 4 horas da tarde. Eu vou de vitória do Flamengo. É, apesar de ser os soldados restantes do Flamengo, né, que não se machucaram ainda, Ainda é um timaço. ainda tem... Acho que a zaga, defensivamente, ainda é forte. Vai ter a estreia do Alexandre. E eu vou de empate nesse jogo. Acho que o Corinthians consegue tirar um pontinho ali. E a gente tava falando de Cuiabá, Atlético Goianiense, que já caiu. Mas a gente olha a tabela, eles também têm 4 vitórias, tá? O Corinthians tem o mesmo número de vitórias que Cuiabá Só tem e mais Atlético empate, Goianiense. Sim. E o Cuiabá tem 2 jogos a menos que o Corinthians. O Corinthians tem 4 empates a mais que o Atlético Goianiense. Próximo jogo, Atlético Paranaense e Palmeiras. Só vai ter o jogo do Corinthians às 4 no domingo. Nossa. Atlético Paranaense e Palmeiras na Arena da Baixada, né? Nossa, vai ter 5 jogos às 6h30. Sim, É. na Arena da Baixada. Eu vou de vitória do Palmeiras. Eu vou de vitória do Palmeiras. Tá chegando bem firme agora pro Real Sim. Brasileiro. Cuidado a você, mulher, que for entrevistar o Abel Ferreira depois desse jogo. Cuidado. Fluminense e São Paulo lá no Rio. Vitória do Fluminense. Empate. Acho que o Fluminense no Brasileiro se reconstruiu ali e vai pra ganhar esse jogo aí. É o último jogo antes da data FIFA, maldita data FIFA. E acho que o Fluminense vai com 10 força dias total. sem futebol brasileiro. Não sei se vou aguentar. Não vou aguentar. Depois disso, já volta a Champions? Depois começa a Champions, na verdade, depois da data FIFA? Não sei. Champions geralmente começa final de setembro, outubro, né? Vitória e Vasco. Vitória de Thiago Carpini. Eu vou de empate nesse jogo. Vou de vitória do Vitória. O Vasco vem aí desgastado da Copa do Brasil. E o Vitória que, até onde eu lembro de ter visto algum jogo, fazia bons jogos, apesar de não ganhar. Perdeu pro São Paulo, conseguiu empate contra o Cruzeiro, que abre 2-0 e toma 2-2, e perdeu pro Bahia. Antes disso tinha ganhado do Cuiabá e do Palmeiras. Boa. Próximo jogo, Bragantino e Bahia. E vai ser vitória do Bahia. Vai afundar o Bragantino. Eu vou de empate nesse jogo. Eu não confio no Bragantino, mas eu também não confio no Bahia fora de casa. Por último, Juventude Internacional. E aí, Danilo? Alfredo Jaconi. Eu não posso me contradizer, né? Alfredo Jaconi, num domingo 6h30. Eu preciso ver a previsão do tempo pra esse jogo. Deixa eu pesquisar a previsão do tempo. Eu vou de empate nesse jogo. Acho que vai ser empate. Alfredo Jaconi. O estádio que passa por diversos climas. Ou você joga com uma Não, neblina um único total. clima. Vixe, 40% de chance de chuva, máximas de 18 graus, Inter perde esse jogo. Alfredo Jaconi com neblinas e chuva, Então vamos mudar, vou com você. vitória do Juventude. Se o Juventude jogasse todos os jogos no Alfredo Jaconi, era campeão da Libertadores. Não, se o Juventude descobre um drone que muda o clima, é 100% na campanha dentro de casa. Assim,
Vai ser, tipo, mais forte que a altitude. Mas é isso aí. Passamos por todos os 10 jogos da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Bora pra Vamos pra Champions? falar da Champions, né? Tivemos o sorteio aí do novo formato. Deixa eu ver se eu acho aqui a imagem de como ficou. Porque agora não é mais uma fase de grupos, né? Não tem o sorteio dos grupos. Mas tem ali pelo menos os jogos do time do pote 1, que já estão definidos e dá pra ir tomando nota ali. Já tá tudo. Vai no perfil da Champions no Insta. Sim, Acho mas que é que tipo cada time tem confrontos diferentes, né? Então você pega essa imagem aqui que tem as partidas do pote 1, Sim, já os dá times do pote 2 você não tá vendo todos os jogos deles. Você tá vendo os jogos do time do pote 2 com o do pote 1. Sim, não, mas aqui, ó. No perfil da Champions eles colocaram todos. Ó, 1, 2, 3 e o do pote 1. Mas aí tem que ver muita coisa. Vamos analisar só o do A gente pote 1. não vai querer ver a sequência do Red Bull Salzburg, que inclusive vai pegar PSG, Real Madrid, Atlético de Madrid e Leverkusen. Já vou deixar isso claro. Cara, a chance desses times menor passar é tipo menos 10. E é isso. Mas vamos pegar o... Vamos começar com o atual campeão, Real Madrid. Quem que o Real Madrid pega? Real Madrid pega Dortmund em casa, Liverpool fora, Milan em casa e Atalanta fora, Salzburg em casa, Lille fora, Stuttgart em casa e Brest fora. A gente realmente vai ligar para os 4 primeiros jogos, que são em pote 1 e pote 2. Sim. Então vamos lá. Aliás, você quer que continue depois nos outros times eu vou falando ou a gente foca só nos 4 primeiros? Vamos passar um time por time. O que você achou, Danilo? Dortmund, Liverpool, Milan e Atalanta. Eu acho que nesse formato, por os times do pote 1 sempre se enfrentarem 2 adversários do pote 1, vai ter jogão toda a rodada. E assim, falando do Real Madrid agora, a gente não tá vendo esse Real Aliás, Madrid Galáctico se encaixar, né? Ainda não se enganchou. Empatou contra o Las Palmas na última rodada. Empatou na primeira contra o Mallorca. Empatou contra o Mallorca, Ganhou contra o... que foi o gol do... que foi o gol do Endrick, né? Eu não lembro contra quem foi. Acho que foi contra um time, teve gol do Brahim Dias e do Endrick. Mas se olhar os jogos atual final da Champions, Real Madrid e Dortmund, Sim. Real Madrid e Liverpool, que se enfrentaram 2 vezes nas Champions, Real Madrid e Milan, que questão de tamanho de jogo, são os 2 times com mais Champions League, e Real e Atalanta, que é o atual jogo da Supercopa, Sim. que o Real Madrid ganhou. O jogo mais difícil é contra o Liverpool, por ser fora de casa, né? Pega o Dortmund e o Milan em casa. A Atalanta fora, assim, não é muito perigo. Essa Atalanta perdeu um pouco de força, teve jogadores vendidos. E os outros ali, Salzburg, Lille, Stuttgart e Brest, não levam muito perigo. O Stuttgart e o Brest foram sensações da temporada passada. O Stuttgart em terceiro no alemão e o Brest, se não me engano, em segundo o no Stuttgart francês. ficou em segundo, não ficou? Porque o Bayern ficou em terceiro. O Bayern ficou em terceiro? Ficou em terceiro. Então foi o Stuttgart em segundo. Lembrei que o Stuttgart tinha ficado em terceiro. Mas foram sensações, mas já perderam seus jogadores para os principais times da liga. Sim, é como acontece, né? Todo ano. Sim. E aquele ano que o Lille ganhou a Ligue 1, lembra? 2020. Sim. 2021, sei lá. Mas o Real Madrid, acho que se encaixar não tem jeito, mas vamos ver, né? Sim. O time aí não tá encaixando. Vamos passar Manchester City. Vai pegar Inter de Milão fora, Inter de Milão em casa, PSG fora, Clube Brugge em casa, Juventus fora, Feyenoord em casa, Sporting fora, Sparta Praga em casa e Bratislava fora. Pra mim tem 3 jogos um pouquinho mais difícil, um jogo médio e o resto fácil. Eu acho que é uma campanha mais fácil pro Manchester City do que do Real já. Não, com certeza. É mais fácil, sim. Pega a Inter de Milão, que pra mim desses times é o mais difícil, em casa.
O PSG fora não leva muito perigo. O Clube Bruges deve ser o mais fraco do pote 2. Não, é o Shakhtar o mais fraco. E a Juventus, fora de casa, que assim, essa Juventus não dá medo mais em ninguém. O Feyenoord em casa da Holanda, que também não me traz medo nenhum. O Arne Slot era do Feyenoord ou do PSV? Do Feyenoord. O Sporting de Portugal fora, que tem o Victor Gyökeres, que tá voando. Eu não sei como ele não saiu de lá para um time top, porque esse cara joga bola. O atacante sueco do Sporting. Ou encaixaria num Arsenal? Quem tá de centroavante do Arsenal mesmo? Esqueci. É o Havertz. Encaixa no Arsenal Encaixa fácil. bem. Fácil. Ele encaixa no Arsenal, encaixa no Chelsea, ele só não pega a vaga do Haaland e do Mbappé. Do resto ele entra em qualquer lugar. Ah não, e do Harry Kane também não. Nos outros times ele entra. Do Lautaro Martinez também. Do Lautaro Martinez ele encaixa, ele também. Pega a vaga do Lewandowski, pega a vaga do Lautaro Martinez, pega a vaga... Danilo, Lautaro Martinez, pô. Sim. Eu tô falando que o Gyökeres joga mais que o Lautaro Martinez. Eu não acho. Vamos depois que a gente terminar todos, a gente faz um ranking das sequências mais fáceis para mais difíceis. Beleza? Tá. Vamos pro Bayern de Munique. Bayern de Munique vai pegar Paris Saint-Germain em casa, Barcelona fora, Benfica em casa, Shakhtar Donetsk fora, Dinamo Zagreb em casa, Feyenoord fora, Bratislava em casa e Aston Villa fora. Esse Bratislava tá tranquilo, vai pegar Manchester City e Bayern de Munique. Só isso. Ah não, mas ele já esperava, né, pegar dois times do pote 1. Deu azar de pegar Manchester City e Bayern de Munique, né? Dava pra pegar um Leipzig ainda. Mas assim, o Bayern de Munique, né? Mais uma vez pegando PSG e Barcelona. Sempre pega esses dois. Mas eu acho que ele vem favorito pra todos os jogos. É que se bem que eu tenho que ver encaixar mais o Company. Eu acho que sim. Apesar de que teremos o confronto de Hans Flick contra o Bayern de Munique, né? Que eu dei muita risada de um torcedor do Barcelona falando que o Hans Flick terá sua vingança contra o Bayern de Munique. Só que foi o Hans Flick que fez a vitória do 8-2. É todo mundo zoando esse cara do Barcelona. Ele vai se vingar dele mesmo. O Hans Flick sai de lá pra ir pra seleção, né, da Alemanha. Sim. Quem tá? Tá o Nagelsmann agora na seleção da Alemanha? Tá, então Nagelsmann. É sempre um treinador do Bayern. É sempre um alemão, né? Que Que ele faz sucesso no Leipzig, né? No Bayern ele não vai tão bem. Mas ele sai do Bayern pra ir direto, né? Sim. Pra substituir o Hans Flick. Sim. E agora tivemos o Paris, né? Que teve grande azar no... Olhando aqui, eu acho que é a mais difícil até agora. Sim. Porque pra mim, o Paris não ganha do City em casa, não ganha do Bayern fora, pode ganhar do Atlético de Madrid em casa, não ganha do Arsenal fora. Esse pode ganhar do Atlético de Madrid, pra mim não ganha. Não ganha do Atlético de Madrid em casa? Esse time do PSG tá... sei lá. Não sei, eu vi aquele Barcola e jogou bem num jogo que eu vi. Mas também foi um 6-0 que todo mundo jogou bem. Então não sei se é o adversário que era ruim ou o time que tava jogando bem. É os times da Liga Francesa, né? Sim. O PSV em casa eu acho que ganha. Salzburg fora ganha. O Girona em casa vai dar trabalho. E o Stuttgart fora também vai dar trabalho pro PSG. Então assim... Porque ele pega do pote 1 o confronto mais difícil, que é Manchester City e Bayern. Eu acho até mais difícil que os confrontos que o Dortmund pegou, que é Barça e Real Madrid. Pega do pote 2 pra mim os mais difíceis. Não sei se são os mais difíceis. Pra mim os mais difíceis seria Leverkusen e Arsenal. Mas pegou o Arsenal, que é o mais difícil, e o Atlético de Madrid, que é difícil. Do pote 3 pega o PSV, que é um dos mais difíceis pra mim, junto com o Sporting. E do pote 4 os dois mais fortes, que é Girona e Stuttgart. Nossa, é verdade. Então ele se ferrou em todos os potes. Não. Girona. É verdade, Girona e Stuttgart. O Bolonha... Tem um Aston Villa ali, que pra mim também talvez daria mais trabalho. Eu acho que dá mais trabalho que o Stuttgart. Eu acho que sim. O Bolonha perdeu
Perdeu o técnico, Thiago Mota. perdeu o Calafiori, perdeu o Zirkzee. Sim. Só então mudando o Bolonha aqui, tá esse bem time fraco. do Sturmgrass copiou o Corinthians. Como assim? Copiou o negocinho do Corinthians ali. Você descobriu esse ano que o emblema deles é igual? Eu não conhecia. Eu, como jogador de FIFA, né? Todo corintiano usa o emblema do Sturmgrass porque não tem o do É. Corinthians no FIFA. Caramba. Vamos pro Liverpool. Liverpool, que Real pega Madrid em Real Madrid, casa. Leipzig, Leverkusen, Milan, Lille, PSV, Bolonha e Girona. Confrontos difíceis. Sim. Mas... E treinador novo, né? Eu acho que ele só não ganha do Real Madrid. Não ganha do Real Madrid em casa. Eu acho que tem dificuldade também de ganhar do Leverkusen em casa. Sim, né? Porque Do assim, a gente Leipzig, precisa ver esse né? Leverkusen sendo testado em jogos de Champions, né? Porque nos jogos de Liga Alemã, Copa da Alemanha, ele faz aquelas campanhas de empatar no final do jogo ou ganhar no final do jogo. Pra fazer isso numa Champions League vai ser algo difícil. Se não ganhar no tempo normal ali. Ele não vai estar jogando com o Augsburg. Com Augsburg, Colônia, esses times. Por que o Leverkusen não é do pote 1? É porque é aquele coeficiente da UEFA. Não é que nem o esquema de ser campeão nacional. Né? Não é. Internazionale. Vai pegar Leipzig em casa. Manchester City fora. Aliás, o Leipzig tá no Mundial de Clubes, não tá? O Salzburg tá. Salzburg, confundi. O Leipzig não. Leipzig, Manchester City, Arsenal em casa, Leverkusen fora, Estrela Vermelha em casa, Young Boys fora, Mônaco em casa e Sparta Praga fora. Também tá 3 joguinhos aí difícil, hein? Mas a Inter de Milão tem o City fora, que eu acho que perde, o Arsenal em casa, que eu acho que dá trabalho, e o Leverkusen fora. Tirando esses 3 jogos, os outros jogos pra mim ganham com toda certeza. Do Leipzig em casa, do Estrela Vermelha em casa, do Young Boys fora, do Mônaco em casa e do Sparta Praga fora, pra mim ganha todos. Então, assim, esses 3 jogos ali, se pontuar, desempate pra passar em primeiro. A questão de ter 8 jogos abre muito, né? Alguma coisa. Porque, Sim. além de classificar 8 times direto, ele pode ficar entre os 16 e ter mais uma chance, né, de classificar. Ele pode ficar entre os 24 pra ter uma chance de ir pras oitavas. Então, Porque os 8 primeiros já vão, e do 8º até o 24º jogam os playoffs. Nono ao 25º. Do 9º ao 25º. Jogam os playoffs. Vamos do Dortmund. Barcelona em casa, Real Barcelona Madrid e fora. Real Madrid. Rapaz. Shakhtar em casa, Clube Bruges fora. Celtic em casa, Dinamo Zagreb fora. Sturm Graz em casa, Bolonha fora. O azar que ele teve de pegar times do pote 1, ele teve sorte nos outros. Sim. Shakhtar em casa, Mas fácil. é que Clube o Bruges. Barcelona... Sim, pô, ainda é o Barcelona, mas... Mas é o Borussia Dortmund, né? Mas, pô, em casa... E eu assim, acho que ele perde os dois, pro Barcelona e pro Real Madrid. acho que arranca um empate com o Barça. Porque eu acho que a gente tá tirando o Barça muito pro do ano passado. Já. É outro Barcelona. Por enquanto, líder, né? Mas 3 jogos só. Tem Lamine Yamal, Dani Olmo. As peças são boas. Se o time se Técnico encaixar novo. ali com o Hans Flick. Apesar de estar ganhando tudo de 2-1, 1-0, né? Mas tá ganhando. Vai Que é encaixar o que ainda, importa, tá no né? começo. O 2x1 Lewandowski do Valecano, adora 2x1 do meter Atlético Bilbao e 2x1 do Valência. gol. Exatamente. Tá 100%, né? 100%. Então. É líder da La Liga. Logo em seguida vem Villarreal e Celta de Vigo. Caramba. Valência perdeu os 3 jogos seguidos. Vamos pro Leipzig. Vai pegar o Liverpool em casa, Inter de Milão fora, Juventus em casa, Atlético de Madrid fora, Sporting em casa, Celtic fora, Aston Villa em casa e Sturm Graz fora. É difícil, hein? O Leipzig. Você sabe se... Acho que esse ano não classifica... Não cai da Champions pra Europa League, né? Eu acho que não. Eu acho que quem não se classificar tá fora. Eu acho que é. Então aquilo que a gente previu de que o campeão da Europa League era alguém que ia cair da Champions, não vai ter mais isso.
Deixa eu entrar. Se eu entrar aqui no perfil da. Porque são 32 times, né? Do 24º ao 32º são 8. Dá pros 8 irem pra Europa League. Eu não tenho certeza disso que eu tô falando, né? Mas a gente tava vendo os confrontos de qual? Do Leipzig? Leipzig. Pra mim o Leipzig não passa. Direto entre os 8 primeiros. E eu acho que vai penar pra ficar entre os 24 primeiros. Ali, porque pega Liverpool em casa, acho que perde. Inter de Milão fora, acho que perde. Juventus em casa, acho que conseguem arrancar um empate. Atlético de Madrid fora, acho que perde. Sport em casa, vai ser difícil ganhar. Celtic fora, vai ser difícil ganhar. Aston Villa em casa, é difícil ganhar. O Sturm Graz é o mais fácil ali, tem que ganhar. É o time mais fácil ali junto com o Sparta Praga. Tô pesquisando aqui o que você tinha falado. Da Champions caem. E se o Borussia Dortmund pegou Barça e Real Madrid, o Barcelona pegou Bayern e Dortmund ali. 2 confrontos alemães. Além de Bayern e Dortmund, pega Atalanta em casa, Benfica fora, Young Boys em casa, Estrela Vermelha fora, Brest em casa, Mônaco fora. Fora o... Eu acho que o Barça pegou uma chave fácil. Ali. O mais forte é o Bayern e o resto é meia força. Dortmund é meia força, Atalanta, Benfica e os outros 4 são fáceis. Young Boys, Estrela Vermelha, Brest e Mônaco. Ó, só confirmando, não vai ter times caindo. É isso que eu É igualzinho pensando. o mesmo formato da Champions. Caramba. Vamos fazer quem a gente acha que do mais difícil pro mais fácil? Ok. Mais difícil é o Paris Saint-Germain. É Paris Saint-Germain disparado. Mais difícil. Eu coloco depois dele. Deixa eu ver. Pra mim o Leipzig. Eu vou de Leipzig também, tá? Que pega Aston Villa, Sport, Atlético de Madrid, Juventus, Inter de Sim. Milão e Liverpool. Depois eu vou com... Deixa eu ver. Eu vou de Bayern de Munique, Danilo. Ou não? Louco. Não vou não. Não. Cancela. Eu vou de, acho que Inter de Milão. Eu acho que fica entre Inter de Milão e Real Madrid. Eu vou de Inter de Milão e colocar o Madrid em quarto. É Inter de Milão e depois Real Madrid. E o mais fácil é o do Dortmund, talvez. Dortmund. Pra mim fica entre o Dortmund. Acho que o Barcelona tá mais fácil que o do Dortmund. Apesar de pegar o Bayern de Não, Munique, é o mais difícil, mas depois Dortmund, Atalanta, Benfica. Mas você compara, por exemplo, Atalanta com Benfica, com Shakhtar e Clube Bruges. Mas o Dortmund tem um Barcelona e Real Madrid que pesa muito. Pô, meu Barcelona pega um... Barcelona e Real Madrid pesa mais do que Dortmund, Atalanta e Benfica juntos. Pra mim. Então vamos colocar o Barcelona em mais fácil. Dortmund depois. Dortmund. Quem falta? Liverpool. É muito difícil falar de mais fácil o time pegando Barcelona e Real Madrid, né? Liverpool e City. Liverpool e City é os que tem o meio termo ali. Eu vou assim. Isso aí. Finalizamos Champions. Finalizamos Champions. Vamos passar um pouquinho nas notícias. Bora lá. Aliás, quem acompanha aí os gênios, Danilo colocou hoje à tarde, o Conselho Deliberativo vai acatar Acatou já o pedido. acatou o pedido e vai agora analisar o possível impeachment de Augusto Melo. Augusto Melo aí no próximo mês vai ser julgado e pode ser impeachmentado de acordo com o que for descoberto ali com as negociações da Vaidbet. É que esse negócio, assim, depende muito de quem tá no Conselho Deliberativo. Se for uma turma ali junto com a Renovação e Transparência, aí esquece pro Augusto Melo. Porque, assim, o Corinthians está numa fase talvez a mais difícil do ano e vai enfrentar o próximo mês com jogos com
Flamengo em casa, Fortaleza fora, decisão contra o Juventude, Fortaleza na Sul-Americana, aí depois pega o Atlético Goianiense em casa no Brasileiro, mas esse tempo todo o Augusto Melo vai estar sofrendo um processo de impeachment tendo que se defender. Então o presidente do seu clube não poder focar 100% no clube, um dos meses mais importantes, é muito prejudicial. Sim, com certeza. Eu lembro, por exemplo, não tá o presidente no dia a dia é muito ruim. Sim. São Paulo ali, quando tava com o Casares com a seleção, não tava assim tão bem que nem tava. E influencia muito o time não tá com o presidente ali junto. Qualquer Os instituição. dirigentes, porque tipo assim, os dirigentes às vezes vão estar pensando, pô, posso cair a qualquer momento agora. Qualquer probleminha que surge e fala, e agora? A gente não pode contar com o presidente para decidir isso. É igual uma empresa. Sim, qualquer instituição depende do presidente ali bem constantemente presente. Mais alguma notícia? Tivemos o lateral direito William, do Cruzeiro, sendo convocado. Já repercutimos no TikTok. O Instagram cortou a parte do meu vídeo falando sobre isso. Mas o lateral do William que a gente pediu foi convocado. Infelizmente no lugar do Ian Couto, que está lesionado. E não no lugar do Danilo, que era quem a gente queria fora. Mas gostei da convocação. O William merecia, desde a primeira vez. Merecido, bem merecido. Joga muita bola. E outra notícia, a Record fechou com os times A gente tinha adiantado já, né, no último. A gente adiantou que tinha propostas, Tinha propostas, mas agora fechou. Vai ser a Record, não vai ser o SBT que vai transmitir os jogos dos times da LFU ou LFF. Acho que mudou o nome, acho que é LFF agora. Eu vi que são 38 jogos, então vai ser um jogo por rodada, Sim, né? Vão que ser eles 38 transmitir. jogos, um jogo por rodada vai estar lá na Record. Provavelmente a maioria dos jogos do Corinthians, que é o principal representante ali da liga. Sim. A LFF ainda vai fechar seu pacote de streaming e o pacote ali de internet, YouTube. Ó, trazer aqui uma notícia que eu acabei de abrir. Reinier foi emprestado pro Granada. Ele E eu que quero comentar que eu abri os comentários. É um cara que é flamenguista colocou. Preferem dar chance pro Arda Güler e deixar o Reinier embora. PQP. Com certeza, Reinier joga mais que Arda Güler. O próprio Ancelotti, quando perguntado Acabou de com o cara. Reinier, falou: espero que ele encontre um time que ele possa jogar o nível dele. Aí ele vai para um time da Série B da Espanha. Esculachou o cara, velho. Exatamente. Não, mas o Reinier é... sei lá. Eu falo pra você que eu acho que temporada que vem o Flamengo vai atrás dele, Danilo. Eu não sei, não. Acho que nem pro Flamengo ele tem nível a mais. É. Porque o Granada tá abaixo do Flamengo, pô. O Grêmio tá na Série B da Espanha. Ele não dá certo. Faz tempo que ele tá na Série B, não tá? Da Espanha. Ele tava onde Não, agora? o Granada acabou de ser rebaixado. Não, faz tempo que o Reinier. O Reinier, putz, pior que eu não sei onde. Acho que é a primeira vez que ele vai jogar a Série B da Espanha. Tá? Porque ele, quando chega, ele vai pra um Borussia Dortmund. É. Depois ele vai pra outro time. Acho que ele tava no Girona, se eu não me engano. Deixa eu... Mas ele não jogava. Ele tava no Frosinone. Frosinone. Mas ele passou pelo Girona, Passou, não ó. passou? Real Madrid, ele foi pro Borussia, foi pro Girona. Ele jogou no Borussia de 20, 21, 21, 22. 2 temporadas. Sim. Depois foi pro Girona em 22, 23. Já era o Girona Série A? Sim. Sim, já era. Vai pro Frosinone, que tava na Série A também, tava, da Itália. Ano passado? Tava. Então, foi pro Granada. É, mas o René, só que não conseguiu parar em time, nem nesses times deu certo. Vai esperar o quê? Além de Reinier, né, vamos falar aí do Chelsea, que passa dia, volta dia e é mais um jogador anunciado no Chelsea. Agora, Dessa Jadon vez, Sancho. Jadon Sancho, pra mim desnecessário. Assim, não por... o time já tá cheio de jogador. Jogador bom sempre que soma, né? Mas o Sancho, não sei se ele tem esse peso todo, É emprestado. Né? Ele é emprestado, mas eu não vi a necessidade da peça do Jadon Sancho no Chelsea, não. Pode ser que ele jogue bem, mas assim, precisava.
Pô, já tá com 300 jogadores. Cara, eu sei lá, eu fico imaginando os caras chegando no treino. Mano, é muita gente, cara. Eu vi os caras falando que, tipo, a academia do Chelsea é pior que a academia de bairro 6 horas da tarde. Mano, tá Os caras doido, os cara tá treinando lá, revezando equipamento. Nossa. E, assim, essa questão de ter muito jogador, não é todo técnico que gosta. Tanto que a gente já viu bastante... Não, o próprio Marisca falou, eu vou jogar com, acho que 22, 24 jogadores e o resto que se vire pra achar outro clube. Sim. O próprio treinador já falou isso. Eu lembro que o Dorival, antes de sair do São Paulo, mas já no começo dessa temporada, a expectativa dele era trabalhar com um elenco de 30 jogadores. Então ia ter um time titular e reserva e os outros vai completando com a base ainda. Sim. E 30 é bastante ainda. Os técnicos não gostam de um elenco grande. O Chelsea tá com o quê? 50 jogador? 40 jogador? 40 e pouco. Cara, muita coisa. E não é jogador que compra pra encher elenco. Não é. Pô, você tem não... alguns ali que são só de encher elenco. Mas, cara, você tá com... Olha o ataque dos... Eles têm quantas opções de ataque? O Chelsea, que, apesar de tudo isso, se livrou de 2 jogadores recentemente, né? O Lukaku foi pro Napoli e o Sterling tá indo pro Arsenal. Mas não estão querendo fechar com o Osimhen também? Se bem que eu vi que ele O Osimhen tá indo pra Arábia, né? Mas tava quase fechado. Queria. Pra mim, o Chelsea tinha que ir atrás do Gyökeres, sueco. Outra coisa, André até que enfim vai pra Premier League, porque faz 3 anos que o André tá falando que vai pra Premier League. Agora foi pro Overhampton, vai fazer... Ele tinha uma negociação com o Fulham, aí o Fulham desistiu porque não tinha grana, o Wolves foi lá e comprou. Pagou quanto? Deixa eu ver. 22 milhões de euros. Pagou caro. Caro? Você achou caro? Pro nível do Wolves, sim. Pro nível do que o André... Falavam que o André valia, porque o João Gomes, o Danilo, vai por mais que isso, né? Sim, não, é por isso. E o mesmo. André era falado, ele é melhor do que esses. Só que eu acho que o Fluminense, sim, apesar de a gente falar de mercado inflacionado, não encontrou times que comprassem o André por mais caro do que isso. Sim. Acho que tentou, por isso que demorou pra sair. Mas acho que essa foi a maior oferta que conseguiram receber. Mais alguma coisa? Não, acho que é só isso aí de notícias, mercado da bola, que aconteceu. Falar do mercado da bola do Inter. Inter que trouxe aí, foi anunciado já, Natan, lateral direito do Santos, 22 anos, vem para ser reserva de Brian Aguirre, que também tá chegando. O Inter comprou 50% do passe dele, com mais algumas metas lá que obrigam o Inter a comprar uma maior porcentagem. Lateral de 24 anos, do Lanús, argentino. Espero que seja do mesmo nível do Bustos. Além desses dois, foi anunciado hoje Cleiton Sampaio, zagueiro de 27 anos, estava no futebol português, no time AVS, não faço ideia que time é esse. 1,87 m, pelo menos é alto. E vamos ver aí, tem que me surpreender, porque eu não espero nada desses caras não. Não tem nome, é o que o Inter pode comprar. Segunda divisão de Portugal. Deve ser. AVS. AVS, não é AVS, sigla. Essa sigla tem um significado, mas eu já não lembro. É associação, Que alguma coisa. AVS Futebol SAD. Tá na Liga. Tá na primeira titular. divisão. Ano passado tava na Série B de Portugal e subiu. Acabei de entrar que o próximo jogo deles é contra esse Santa Clara. Eles são alguma coisa do Benfica, é o escudo deles. Tipo, igual o Barcelona B. Eles subiram ano passado, esse time, e tinha um escudo do Benfica ali no meio, acho que era de alguma parceria, mas já mudou o escudo, tá? É novo. Chama igualzinho. Era o escudo do Benfica dentro de um escudo branco. Sim. Mas de mercado da bola é isso, né? São Paulo se movimenta, tenta achar um lateral esquerdo, né? Mas não consegue. Não tem dinheiro. Tá doido. Por que não tenta comprar o Juninho Capixaba? Eu gostaria.
Eu gosto do Juninho Capixaba. Não tem Eu dinheiro. acho, sabe o que tá acontecendo? O São Paulo, ultimamente, tem feito muitas cagadas nas negociações. Sim, todo time faz, né? Só que, por exemplo, o São Paulo... Toda negociação há muito é um tempo- pouco de aposta. Há muito tempo o São Paulo não acerta em lateral. Porque vai lá, pô, o Rafinha, beleza. Só que o Caio Paulista acerta, o cara tá jogando bem e vaza. O Wellington da base, não sei. O Igor Vinícius, sei. Teve o Orejuela, que aliás, Nossa, eu vou guardar esses nomes pro nosso joguinho daqui a pouco. Sim. O São Paulo tem uma coisa que o Inter tem, que, tipo, a negociação de nome, que essa contratação acertou no mercado, vai lá e dá errado. Ver outro Ok. time com mais dinheiro. Não, compra, mas o que comprou pra dar certo, dá errado, e o que comprou ali por, tem esse cara aqui disponível, jogando dá bem. certo. Que nem o Alisson, quando foi comprado, não foi esse cara. Cara, o Alisson, em 2020, ele vem em 2022. Sim. Ele foi contratado muito criticado e o 2022 dele foi uma merda. Horrível. O Alisson vem muito criticado. Quem mais que vem criticado? O Sabino, que agora tá começando a jogar bem. Deixa eu ver do elenco atual. O Luciano vem muito criticado. Apesar da Sim. fase atual ruim, não tem como a gente falar do Luciano, pô. Se eu não me engano, é o terceiro maior artilheiro do século de São Paulo. Terceiro ou quarto, se eu não me engano. Do século. Quem mais que vem bem criticado? Quem que tá... O Caio Paulista, que, apesar de tudo, jogou bem ano passado. E acho que ele vai pro São Paulo criticado ali de estar saindo Ele do é Fluminense. emprestado do Fluminense. Ele Sim. era muito xingado do Fluminense, a torcida dava graças a Deus que ele tinha saído. Sim. Mas, então, teve... E o em Rafael outro- não veio com muita expectativa. em outro não, momento, era né, reserva do... O jogador que é Atlético. comprado badalado, o Pablo, que o São Paulo tirou do Flamengo, o Flamengo teve que ir atrás do Gabigol, virou tudo aqui. É o maior efeito borboleta da história. Exatamente. Porque, se eu não me engano, o Flamengo estava interessado e o São Paulo especulou o Gabigol no São Paulo. Tá? Tem essa questão também. Isso eu nunca tinha Só visto. que- Só tinha visto que, tipo, o Flamengo ia comprar o Pablo, o São Paulo comprou primeiro, aí o Flamengo foi atrás do Gabigol. O São Paulo sondou o Gabigol, mas não seguiu. Eu acho que tem o fato do Gabigol ser do Santos, eu acho que ele não aceitou. Aí o São Paulo vai atrás do Pablo. E que aí já vai entrar no nosso joguinho. Quer entrar agora? Mas bem, sei que você falou do São Paulo e Inter. O São Paulo e Inter é muito parecido, tipo, o jeito que eles contratam. Sim. É bem Tanto parecido. que São Paulo e Inter Não tem disputaram a contratação de Nicão, que tava fechado com o Inter, cancela e vai pro São Paulo. Aquele... E ainda bem que foi pro São Paulo. Não. Ele tá emprestado agora pro Atlético Paranaense. Provavelmente o Atlético Paranaense vai comprar ele depois. Se não, o São Paulo vai emprestar pra outro time. Quem que foi aqui? É Wesley... O que centroavante? Do West Ham. Wesley Moraes. Wesley Moraes. Ele era do Aston O Villa. São Paulo tava atrás dele. E o Foi Inter foi em contratou. 21? Foi 20. Acho que foi 21, 22. Foi, se não me engano. eu acho que ele era pra ser reserva do Caleri. O Marcos Guilherme jogou no Inter, não jogou? Jogou. Meteu gol em pré-Libertadores, eu lembro. Ele Contra o foi Olímpia, jogado não de foi? relâmpago Marquinhos ali por muito tempo. Época áurea ali de Tchatcho Kudê, né, Sim. aquele time que surpreendeu. Esse time que fez o 3-0 contra a Universidade Católica no Beira-Rio com esse gol do Marcos Guilherme, foi um time que encantou o torcedor, encanta o torcedor até hoje. Foi uma das melhores atuações do Inter no Beira-Rio, esse jogo. Caramba. Não, mas e vocês podem pesquisar aí. Se tem o Inter interessado em algum time, o São Paulo também tá. Se o São Paulo Sim. tá, o Inter também tá. Inter sempre e São assim. Paulo queria o Alexandre, os dois perderam. O Mário Rui, se eu não me engano, o Inter não chegou a sondar. O Mário Rui eu não vi nada. Assim, Mas o... Cara, é muito parecido os dois times. sim. Não tem dinheiro pra contratação. Quando aquele atacante argentino, putz, me fugiu o nome dele agora, que chegou a jogar no São Paulo, Chaves. ele era do Racing, se eu não me engano. Quando que foi? Não faz muito tempo não, acho que é 22 ou 23. Na Rua Bustos. Na Royal Bustos, o Inter queria, o São Paulo contratou. Gabriel Neves, o Inter queria, o São Inter Paulo queria. contratou. O Gabriel Neves, verdade. Então, são times que disputam mais ou menos os mesmos jogadores. O jogador de segunda categoria. Exatamente. O jogador que o Flamengo, o Botafogo, o Palmeiras falam, não é bom o suficiente pra mim, o Inter e o São Paulo falam, vem testar aqui, vem aqui, É vem aqui. E a gente pode até incluir ali um Cruzeiro aí no meio, um Atlético Mineiro. Sim.
Acho que o Atlético Paranaense também disputa a contratação com a gente. É que o São Paulo e o Inter que sempre tá junto. Nas O mesmas São Paulo e o Inter tá sempre contratações. junto. Às vezes a gente perde uns pra outros, ganha de outros times mais fracos, mas Eu acho que nós dois tá sempre disputando. Os dirigentes ligam um pro outro. Assim, ó, tô atrás desse. Quer entrar também? Eu acho que eles ficam assim, tem o seu próprio departamento de scout, só que o scout que eles competem é com o do Inter com o do São Paulo, do São Paulo com o Inter. Eu achei esse jogador bom. Ah, eu também achei, então. Mas vamos lá, estamos falando de negociação, então vamos puxar um joguinho, Danilo. As 5 piores contratações, e aqui contratação também vai valer questão do dinheiro pago. Por exemplo, Sim. vou falar por mim, Rames Rodrigues veio de graça. Então, Maiores eu nem coloco. decepções de contratações. Pagou caro e não Não teve retorno. teve retorno. 5 piores do Inter, você fala nos últimos anos, eu falo do São Paulo. Um valor caro. Então o jogador que veio de graça nem coloca. Ok. Vai falando um, eu vou falando outro, se você quiser. Pra mim, o primeiro disparado se chama Pablo. É, São Paulo Tem o que não tem falar. muito o que falar, né? São Paulo, Não. se eu não me engano, foi uns 30 milhões. Ele era a maior contratação. Até o Galopo, se eu não me engano. Galopo também dá uns 2 mesinhos e já vai entrar aqui. Deixa eu ver. Maiores contratações do São Paulo. Errei, Danilo. Errei. O Pablo é maior. 26 milhões. Caramba, velho. Olha pros outros times. Maior contratação do Botafogo 120, do Flamengo 110, do São Paulo 26. Do Inter é 35. Nico Lopes. Ah, beleza, pô. Sim, mas ele foi bem. Ó, o do São Paulo, Pablo com 26, Ganso com 23, Rigoni com 22, Maicon com 22, Tietê com Vamos 22. estabelecer uma data limite? A partir de 2020. Os últimos Fechou. 4 anos. 2020. Porque se for voltar lá atrás, vai ter outros jogadores. Vai. Pra mim, eu coloco Pablo, disparado. Eu odeio o Pablo. E Orejuela. O Orejuela veio com uma expectativa muito grande no São Paulo. Sim. Ele jogou bem no Cruzeiro. Naquele ano rebaixado do Cruzeiro. Expectativa grande no São Paulo? Veio. Ou Não, eu falo como torcedor. Ele foi do Cruzeiro pro São Paulo? Ou ele passou no Atlético Paranaense? Não, o São Paulo empresta ele pro Atlético. Se eu não me engano, eu não sei se o São Paulo vendeu ele ou se ele ainda tem contrato com o São Paulo. Estranho. Sim, ele ainda tem contrato com o São Paulo. Sim. Só que ele passou por Ajax antes. Ó, o São Paulo empresta ele pro Grêmio em Nossa, 22. passou no Grêmio, verdade. E empresta ele pro Atlético Paranaense, empresta ele pro Ceará e agora ele tá emprestado pro Independente Medellín. Ele tava no Cruzeiro. Ele joga no Cruzeiro. Ah, ele tava no Grêmio. Ele tá no Cruzeiro. O Cruzeiro empresta pro Grêmio no ano que o Cruzeiro tava na Série B. Sim. Aí ele vem pro São Paulo e o São Paulo empresta depois ele pro Grêmio de novo. Nossa. Tá, pra mim, o maior vai ser Wesley Moraes. Pelo que veio, ele só fez um golzinho de pênalti na estreia, no gauchão, depois não fez nada. Atacante de quase 2 metros que não fazia gol de cabeça, que tinha físico de parrudo, mas não ganhava uma dividida. Assim, grande decepção. Cara que perdeu titularidade para Alemão, para Luiz Adriano, para todo mundo. Depois tem Palácios, a joia chilena, que de joia não tinha nada. Era bijuteria. Eu não lembro desse. Pô, era um cara muito feio. É Carlos Palácios. Palácios Inter. Nossa. Tanto que viralizou 2020. ele mundialmente num vídeo dele dando entrevista pelo Colo-Colo que ele tá agora. E aí ele é muito feio. 21, 22. Sim. Ruim. Ruim. Nunca fez nada demais pelo Inter. 35 jogos em 2 anos E ele custou 16 milhões de reais pra mim. Cara, é o que volante. meia. Era um meia armador ali. Cara, eu passei o 10. Que era pintado como o novo Valdívia. Aí, O Valdívia pouco pica? não, o Valdívia Eu sei, do eu Palmeiras. eu imaginei. O Poco Pica é melhor.
Pô, aquele Valdívia do Inter... Fez história no Inter. No Inter ele jogou muito. Ele foi emprestado pro Atlético, depois pro São Paulo. No São É. Paulo ele ficou 6 meses e ele jogou bem. Sim. Sim. A torcida pega no pé dele porque, tipo, ele abandona, ele não vai jogar a Série B. Ele achou que ele não tinha nível pra Série B. Então subiu um pouco a cabeça dele. E hoje em dia ele é isso aí. Só é lembrado de vez em quando. Pensando agora outras decepções, tem o Tyson. Nossa, O Tyson, ele volta pro Inter em 2021, faz o gol que rebaixa o Grêmio, mas ele era muito inconstante, causou brigas no vestiário e acabou sendo liberado pro PAOK, porque não servia mais pro Inter. É um do Ele que ainda tá no decepcionou, porque a gente esperava muito da volta do Tyson. Que o Tyson, quando ele surge no Inter, surge o post do jornalista colorado que coloca lá: Tyson ou Messi, só o futuro dirá quem vai ser melhor. Que os dois estavam surgindo junto. Sim. Ó, eu coloquei Pablo e Orejuela, né? Quem que você colocou? Coloquei Wesley Moraes, Carlos Palacios e Tyson. Eu vou colocar 2022, São Paulo contratou muita gente. Mas eu vou colocar um 2023, Jegson Mendes. Nossa. E Jegson Mendes, recebeu uma notícia hoje, Jegson Mendes ainda tá no São Paulo, tá treinando separado há 2 meses e foi convocado pela seleção do Equador. Ele tá treinando 2 meses, separado. Nossa. Ele chegou, o primeiro jogo dele foi contra a Ferroviária, foi um 2-1. Com um gol do Galopo do Galope do David. David também tinha estreado nesse jogo. Ele estreia nesse jogo e ganha o melhor em campo. Depois disso, ele perde o pênalti contra o Água Santa, que elimina o São Paulo. E depois disso, ele nunca jogou mais nada. Nada. Horrível. Eu vou colocar aqui nessa lista também, em quarto lugar, o lateral esquerdo Dalbert, que vem do futebol italiano para o Brasil. Para ser lateral esquerdo, conseguiu ser pior que o René. O cara conseguiu ser pior que o René. Ganhava um salário alto. Ainda Nossa, bem que o velho. Inter já se livrou do Passou lateral Dalbert. pro Sport, depois foi pro Sport. Nem quero saber onde tá esse cara. E em quinto lugar, eu vou colocar com peso no coração, é um cara que tá no elenco atual, que é o Ener Valencia. Mas pelo Colocou momento Danilo. dele. Rapaz, Porque, assim, por culpa dele, a gente não foi campeão da Libertadores ano passado, porque se passa do Fluminense é campeão. E o Inter tinha 2 jogos na mão, que dependia dele fazer os gols, ele não fez. E esse ano ele tá perdendo muito gol, perdeu vários pênaltis, não tá jogando bem e tem um salário ali de mais de 1 milhão por mês. Então, por isso, Ener Valencia entra na lista. você finalizou 5? Como Deve ficou? ter muito mais bagres ali que passaram pelo Inter, mas assim, não teve a expectativa que o Ener Valencia trouxe. Como ficou seu top 5, então? Ficou Wesley Moraes, Carlos Palacios, Tyson, Dalbert e Ener Valencia. Boa. O meu quarto é Marcos Paulo. Veio pro São Paulo, era da base do Fluminense. Vem com uma expectativa, briga com o Rogério Ceni e depois não joga mais nada. Nada. Ruim. Esse é ruim. Ele é do Atlético de Madrid, inclusive, foi emprestado pro São Paulo. Só que ele é emprestado faz tipo uns 4 anos que ele é emprestado todo ano. Muito ruim. E minha quinta posição é de um volante chamado William. Ele vem em 2021 pro São Paulo, é campeão paulista. Não lembro dele. Se eu te mostrar a foto, talvez você nem vai lembrar. Ele é... Ó, William São Paulo. Esse aqui, mano. Aí, ó. Eu pesquiso William São Paulo, aparece o William Gomes, pra você ver. Como o cara, ele vem na mesma janela do Éder, Miranda, Orejuela e Benítez. Vem esses 5 de uma vez. Que é quando o São Paulo... No comecinho do Paulista vem eles. Deixa eu ver, o William... Cara, eu Pô, pesquiso... o Benítez não é mais excepção do que esse William? Não. Eu gostava do Benítez. É que ele machucava muito pra mim. Mas eu gostava dele. Esse aqui, ó. Realmente, não lembro Não, desse cidadão. a questão é, ninguém conhecia ele quando ele veio. Ele veio velho, tipo, 35 anos. E qual foi o valor que pagaram nele? Não, deixa eu ver. Não foi muito caro, não. Ele é da base do passou na base do Corinthians, mas ele surgiu na base do Palmeiras.
Ele passou por Palmeiras, rodou. Tava no Toluca fazia 3 anos. Ó. As notícias de William só tem do William Gomes. Você vê o nível. É totalmente descartável. Ah, não, vai. Ó, o perfil do Transfer Market vai ter. Mas São Paulo deve ter vindo de graça. Muito O provavelmente. DVD, quando foi pro São Paulo, ele foi emprestado pelo Inter, né? Foi. Mas. Ah, não. Foi emprestado, mas fez o gol contra o Palmeiras. Então eu não coloquei na lista. Eu não coloquei o DVD na minha lista. Ele, apesar de estar na lista de maiores valores que o Inter já pagou, ele é o o sétimo mais caro, 14 milhões de reais. Mas ele fez alguns golzinhos, ele nunca foi o bagre do time e também não se esperava muito dele. Era um jogador que vinha do Fortaleza ali para ser um ponta e fez o que o torcedor mais ciente esperava. Só foi muito caro. Sim. Ó, aliás, vou ter que trocar, porque o William veio de graça. Eu não coloquei o Rames, então, senão seria o Rames. Entre o William e o Rames decepcionou muito mais. Com certeza. Foi Então, uma contratação bem pior. deixa eu ver se tem mais alguém. Ah, vamos pôr o Rames, então. Eu acho Pô, que Rames. deveria ser o Rames. É que eu pensei mais na questão de que ele veio de graça, mas vai ser o Rames. Porque o Rames também teve todo o imbróglio de pedir pra ser liberado e voltar e não jogar. Depois pedir pra ser liberado de Depois novo. pedir pra ser liberado de novo. E quase voltar. Então, Se o Raio Vallecano não chega ali, ele ia fazer mais levantamento de carga no São Paulo. Você viu? Os caras do Vallecano já tá puto com ele. Claro. Que ele tá fazendo controle de carga. O cara tá... O cara tá se preparando pra data FIFA, pô. Não, o cara tá Tem 3 esse no doutorado de controle de carga, né? Não. O São Paulo, na gestão do Carpini, ele ficou o tempo inteiro em controle de carga. Ele foi voltar lá no finalzinho. Sim. É isso, Danilo. É isso aí. Passamos Finalizamos. aí por Hoje foi longo, hein? vários assuntos. Ixi, finalizamos. Então é isso, gênio. Sigam a gente nas redes sociais, tá tendo vídeo todo dia. Vídeo todos os dias falando de futebol. Sim. Espero que vocês tenham gostado. Curte aí nosso podcast. Mande pro seu amigo que gosta de futebol. Sigam a gente nas nossas redes sociais. E é isso. Pro podcast, em breve novidades, né? Verdade. Tinha esquecido. Temos novidades. Vai ter Quando tiver surpresas tudo aí. pronto, a gente tá se organizando aqui. Talvez daqui uns 2, 3 próximos aí a gente solta pra vocês. Vocês vão gostar. Com certeza. Mas é isso então. Falou, Danilão. Falou!